Muito bom dia, terça-feira, 20 de março. Começamos o Bom Dia Produtor de hoje com imagens da Fazenda Pecuária BR, uma vitrine de tecnologia do Canal do Boi, localizada em terrenos a 60 quilômetros de Campo Grande. Hoje, um dia de campo realizado pela Real H, com a visita de empresários e pecuaristas do Paraguai. Muito bom dia, Juliana. Muito bom dia para você, Zaidan. Bom dia ao pessoal de casa. E o programa de hoje nós vamos falar também sobre o mercado de reposição que esteve travado nos últimos dias. E você vai ver também o aproveitamento da água na produção agrícola brasileira. Esse é um dos assuntos do Fórum Mundial que acontece em Brasília. Aqui no Mato Grosso, um trabalho de cria na ILP, Integração Lavoura e Pecuária, focado em grandes resultados econômicos. E nos nossos estúdios vamos falar também com o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Antônio Rosa, sobre genética de qualidade e melhoramento genético para a pecuária. Sobre como você pode escolher um bom reprodutor. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear. Pois é, e uma semana que começa com pouca movimentação no Congresso Nacional e tudo por causa do Fórum Mundial da Água, que está acontecendo lá em Brasília. De lá, vem informações com Odacil Canepa. Bom dia a todos. Uma semana que promete ser um pouco mais tranquila no Congresso Nacional. Os debates vão se concentrar no Fórum Mundial da Água. O presidente Michel Temer abriu oficialmente o evento nesta segunda-feira no Itamaraty, em Brasília. Chefes de estados, parlamentares e centenas de representantes de ONGs e pesquisadores do mundo inteiro participam do evento que vai até sexta-feira na capital do país. Nós temos um corpo técnico que atua nessas verificações, né? Nessa possibilidade de implantação ou não de certos projetos, visando, no caso da água, são projetos de irrigação que visa fomentar o agronegócio com as plantações e irrigação de plantações específicas ou em geral, né? Ou seja, nós podemos beneficiar com um projeto de irrigação determinado tipo de grão, determinado tipo de agronegócio ou de forma geral toda uma região. O Fórum Mundial vai até sexta-feira. Odacil Canepa para o SBA. São 7h03 no horário de Brasília. Vamos saber como fecharam os mercados do bezerro e do boi gordo, os indicadores CPEA ontem na Bolsa. Walter Pulga. E o mercado do boi gordo tem pouca movimentação nesta segunda-feira. As principais regiões comercializadoras de gado não tiveram grande volume de negócios. O mercado físico do boi gordo abriu a semana apresentando, na verdade, pouca movimentação nas principais regiões produtoras. E segundo o analista de safras e mercado, Fernando Henrique Iglesias, os frigoríficos, no geral, retomaram as negociações sem alterar preços de balcão. Bom, com esse fraco movimento de escoamento de carne bovina entre as cadeias, é possível que novos testes de preços sejam feitos por frigoríficos. Isso deve ocorrer durante esta semana, é o que dizem os analistas, né, de safras e mercado. Bom, os pecuaristas, de outro lado, ainda mantêm posição na retenção do gado no pasto. Lógico, uma estratégia que se tornou o principal suporte aos preços do boi gordo nos últimos dias. Bom, em São Paulo, o preço indicado ainda R$ 148 arroba. Minas Gerais também inalterado nesta segunda-feira na faixa de 140 arroba. No Mato Grosso do Sul, boi gordo na região de Dourados, perto aí de R$ 135 arroba. E no Mato Grosso mantém estabilidade na faixa de R$ 134 arroba. Agora, o que ocorre, segundo o CPEA, você acompanha a partir de agora. Começando
por bezerro, né? Negociado no Mato Grosso do Sul. O que nós temos, segundo o CPEA, é alguma recuperação para as cotações do bezerro. Bezerro sobe, na média, para R$ 1.171,16 por cabeça. Tem uma alta entre os dias 16 e 19 de março, portanto, entre sexta-feira da semana passada e esta segunda-feira, uma alta de 0,91%. Isso, no entanto, não reverte a perda dos preços do bezerro, em média, apurados pelo CPEA no Mato Grosso do Sul. Continua ainda em queda, uma queda é menor, é verdade, mas uma queda de 2,83%. E, de outro lado, temos também uma recuperação para as cotações do boi gordo. O mercado físico do boi gordo teve mais uma recuperação no interior de São Paulo, segundo técnicos do CPEA. Em média, boi gordo no interior de São Paulo era negociado nesta segunda-feira a R$ 145,75 a arroba. Uma alta entre sexta-feira e segunda-feira de 0,34%. No mês, boi gordo passa a ganhar agora 0,41% na média apurada pelo CPEA. E o que ocorre no mercado futuro? O mercado futuro necessariamente não teve o mesmo comportamento, viu? Ao contrário, alguns vencimentos perderam até muito, perderam R$ 1,25 por arroba. Você confere agora na tela do seu televisor o fechamento dos negócios no mercado futuro de boi gordo. Aqui na B3, boi gordo negociado para março estava a R$ 144,70 na sexta-feira, recuou para R$ 144,65. É um recuo leve no ajuste da Bolsa, mas veja que os últimos negócios, no final da segunda-feira, já recuavam para R$ 144,55 a arroba. O boi para maio também teve uma reação positiva, né? De 143,50 foi a 143,60, mas repare que nos últimos negócios, na segunda-feira, já recuava de novo para R$ 143,35 a arroba. Boi para outubro, este sim, teve uma queda acentuada. Este contrato caiu para a faixa de R$ 149,00 a arroba, perdeu mais de 1% entre o ajuste de sexta-feira e os últimos negócios desta segunda-feira. A queda foi acentuada para boi gordo, negociado no vencimento de outubro. Ainda mantinha a expectativa na faixa de R$ 150,00 a arroba. No entanto, como se pode constatar, caiu para R$ 149,00 a arroba. Mercado futuro pressionado, notadamente, no vencimento mais longo, que é o vencimento de outubro. E essas são as principais informações. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes sobre a evolução dos negócios no mercado. Agora o sinal é com Campo Grande. E confira agora a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo. Informações com o médico veterinário Iberville Neto. Olá. O mercado do boi gordo, nessa segunda-feira, dia 19 de março de 2018, começou pressionado. Nós já vínhamos observando um cenário de dificuldade no escoamento da produção devido ao nível de produção, mas atualmente os frigoríficos começaram a impor uma pressão de baixa um pouco mais expressiva e houve desvalorização, inclusive, na referência de São Paulo. Não há uma oferta de gado suficiente para que nós possamos esperar grandes quedas, mas a associação da segunda quinzena do mês a essa melhoria na disponibilidade, melhoria nessa propensão às vendas que os pecuaristas têm demonstrado nos últimos dias e também um cenário de testes pelos frigoríficos gera expectativa de possíveis recuos no curto prazo. Então, essa queda de braço entre possibilidade de retenção e frigoríficos testando o mercado tendeu um pouco agora para o lado dos frigoríficos no que diz respeito a conseguir pagar um pouco menos pela arroba. As desprogramações elas não estão abundantes, elas atendem em torno de 3 a 4 dias, elas não estão muito longas, confortáveis, então nós não temos expectativa de grande queda no curto prazo, mas a segunda quinzena sempre traz uma redução de consumo, de escoamento. Então o cenário está mais negativo no que diz respeito à ótica do pecuarista. Vou tirar o ponto. 7h09 no horário de Brasília. Vamos acompanhar agora, Juliana, a cotação de preços do boi desta segunda-feira e a gente sempre faz questão de informar o seguinte: os preços que você vai acompanhar, apurados pela Scott Consultoria, são para uma boiada comum. Significa que quem vendeu uma boiada com melhor acabamento, com uma melhor logística, conseguiu preços melhores, negociou melhor com a indústria frigorífica. Livre São preços de fundo rural também, né? à vista, livres de fundo rural. Vamos começar pela região sudeste. Teve queda de 50 centavos na arroba em Barretos e também em Araçatuba. No sul de Minas, queda de R$ 1,00 na arroba.
e de R$ 2,00 no norte de Minas Gerais. Houve também queda de R$ 1,00 na Praça do Rio de Janeiro, Juliana. Na região sul, Zaidan, nós não tivemos alterações, portanto, se mantiveram os preços relacionados ao dia anterior, tanto Nordeste, Oeste do Rio Grande do Sul, também Oeste de Santa Catarina, assim como Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. Nas praças de Mato Grosso do Sul e de Goiás, também sem alteração de preços nesta segunda-feira. E ainda no Centro-Oeste, só que agora nós vamos lá para Mato Grosso, né? Sudeste, Sudoeste, Norte e também lá em Cuiabá. Também não houve alteração, sem alterações aí desde o dia anterior. Na região Nordeste, uma queda de R$ 1,00 na arroba no Maranhão. E para finalizar, região Norte do país, quedas de R$ 1,00 em Marabá, no Pará e também em Rondônia. Insumos para a produção. Vamos saber como é que fechou o mercado do milho nesta segunda-feira. Walter Pulga. E o mercado de milho lá nos Estados Unidos acompanhava o comportamento dos preços do trigo e fechava em baixa. Os futuros de milho negociados na Bolsa de Chicago nesta segunda-feira vieram influenciados negativamente pelo mercado de trigo. Como se sabe, os dois grãos tendem a se mover na mesma direção porque um é substituto direto do outro na produção de ração animal. A demanda por milho produzido lá nos Estados Unidos continua forte, é verdade, mas as quedas expressivas no mercado de trigo nos últimos dias vêm pressionando também o mercado de milho. Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, os exportadores relataram vendas lá de mais de 320 mil toneladas de milho para o Japão e também para outros destinos não apontados nos relatórios, né? Com entrega prevista agora para 2017 e 2018 e também para 2018 e 2019. Bom, separadamente, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos disse que quase 1,5 milhão de toneladas de milho foram inspecionadas para exportação na semana passada, um aumento aí de 2,3%. A demanda é forte, mas isso não trouxe milho em alta no mercado americano por conta da queda nos preços do trigo. Você acompanha agora o fechamento dos negócios na Bolsa de Chicago. Veja que a queda foi acentuada, em alguns vencimentos ela passa de 2%, a baixa foi acentuada notadamente no trigo, no milho, com entrega prevista lá nos Estados Unidos para maio. Na Bolsa de Chicago, a cotação mais alta foi a $3,82 por bushel, mas no final terminou últimos negócios a $3,75 por bushel. Perdeu, portanto, mais de 2%, recuou aí mais de 7 centavos de dólar por bushel, uma queda de quase 8 centavos de dólar por bushel. O contrato de julho também recuou quase 2%, caiu para $3,83 por bushel. E o milho para setembro também perdeu bastante. Perdeu quase 7 centavos de dólar por bushel, recuou 1,70%, caiu para $3,90 por bushel. Repare que nos vencimentos mais curtos, entre os mais negociados no mercado americano, não há nenhum que tenha atingido a cotação máxima, na cotação máxima, valor de $4 por bushel. Bom, se o milho perde preço lá, aqui também está ocorrendo mais ou menos o mesmo movimento. Lógico, reflexo de uma possibilidade que nós temos da Conab ofertar milho dos estoques do governo no mercado. E o mercado futuro reagiu rapidamente em baixa de novo. Depois de uma explosão nos preços do milho, veja o que ocorre no mercado futuro brasileiro. Contrato de milho para maio, que estava a R$ 39,06 por saca na sexta-feira. Nesta segunda-feira já caiu para R$ 37,60, perdeu 3,74%. E nos últimos negócios, já no final da tarde desta segunda-feira, caiu para R$ 37,50 a saca. O milho para julho estava acima de R$ 37,00 a saca, caiu quase 1,5%, baixou para R$ 36,53. Mas repare que houve uma reação nos últimos negócios de alta. O milho para julho subiu para R$ 37,10 a saca. Milho para setembro, que estava na faixa de 35, caiu mais de 2%, recuou para R$ 34,40 e não reagiu. Nos últimos negócios, milho para setembro encerrou nesta segunda-feira no mercado futuro. E vou repetir, prevendo uma entrega, supondo uma entrega para setembro, a R$ 34,40 por saca. Agora, o mercado brasileiro de milho teve mesmo uma segunda-feira de preços firmes no mercado físico. Isso no mercado físico. Nos portos de Paranaguá e Santos, os preços variavam de R$ 33,50 a R$ 34,00 a saca de 60 quilos. No Paraná, a cotação em Cascavel em torno de R$ 40,00 a saca. Segundo Safras e Mercado em São Paulo, na Mogiana,
R$ 40 a saca também. Em Campinas, preço CIF, R$ 42 a saca. Milho no Rio Grande do Sul, também entre 40 e 42 a saca. E em Minas Gerais, na região de Uberlândia, né, R$ 35 a saca. Goiás, na região de Rio Verde, milho era negociado nesta segunda-feira 34 a saca. E no Mato Grosso, variando muito, variando entre R$ 21 e R$ 28 a saca. Agora, o que o CPEA constatava na região de Campinas... Indicador CPEA apontava na região de Campinas, em média, milho negociado a R$ 41,50 a saca. Milho a R$ 41,50 a saca significa uma recuperação aí, tímida, pequena, de 5 centavos por saca, mas subiu 0,12%. Resumindo, no mês de março, considerando até o dia 19, segunda-feira, alta para o milho de 5,87%. E essas são as principais informações sobre o mercado do milho. Daqui a pouco nós voltamos, vamos falar sobre o mercado de soja. Agora o sinal está com Campo Grande. Bom, e vamos agora acompanhar uma análise da Scott Consultoria também para o mercado de reposição. Olá, o mercado de reposição nos últimos dias, na última semana, ele tem se mostrado travado, da mesma forma que o mercado do boi gordo não evoluiu em termos de preços, inclusive com recuos recentemente. Isso gera uma redução do ímpeto de compra por parte dos recreadores, e do lado da oferta nós não temos observado uma grande movimentação ainda, embora a expectativa agora seja de aumento. A tendência é que o período de desmama, à medida que nós entramos nesse período de maior volume de desmama e, consequentemente, de oferta, a tendência é que ocorra alguma movimentação, um aumento dessa movimentação. Com o cenário do boi gordo pressionado, é possível que esse aumento de oferta gere oportunidades para os recreadores, com possibilidade de compras a preços um pouco menores. Então, a expectativa agora para a reposição, principalmente para as categorias mais jovens, para a desmama, é de um mercado um pouco mais pressionado no curto prazo, a menos que nós tenhamos uma mudança de destino, uma mudança de movimento no mercado do boi gordo um pouco mais expressiva, um pouco mais positiva do que tem sido observado. 7 horas e 13 minutos, com as cotações do boi da Scott Consultoria, que nós vimos agora há pouco, e também as informações do bezerro, vamos saber como ficou a relação de troca nesta segunda-feira. É a venda de boi gordo comprando animais magros. Nós temos o estado de São Paulo, com um boi gordo foi possível comprar 1,3 boi magro pesando 12 arrobas. Ontem o boi magro cotado a R$ 1.920 na Praça Paulista. Com esse mesmo boi gordo foi possível comprar 1,6 garrote de 9 arrobas e meia, que ontem valeu R$ 1.530 em São Paulo. E foi possível comprar 1,9 bezerro, cotado ontem a R$ 1.290. Vamos ver outro estado da região sudeste do país, Minas Gerais. Alô, Minas Gerais. Com o boi gordo foi possível comprar 1,4 boi magro, 1,7 garrote e 1,9 bezerro pesando 7 arrobas e meia. Também na região sudeste, no Rio de Janeiro, com o boi gordo foi possível comprar 1,3 boi magro, 1,6 garrote e 1,9 bezerro. 7 horas e 18 minutos, depois do intervalo comercial tem muito mais informação aqui no Bom Dia Produtor. Vamos conversar com o pesquisador da Embrapa, que vai dar dicas de como você pode escolher o reprodutor ideal para a sua propriedade. Até já! 7 horas e 24 minutos, horário de Brasília. Bom dia para você que está chegando agora, fazer companhia aqui na nossa programação ao vivo pelo canal do Boi. Bom dia, produtor, em um novo formato, trazendo as principais informações, atualizando você também do mercado, como ele está, inclusive, nesse momento. Temos também os nossos correspondentes espalhados por todo o país, trazendo sempre as informações precisas para que você possa ficar antenado e fazer, sim, um excelente negócio em tempo certo. E já que o assunto é negócio, agora vamos falar de leilões e negócios.
Olá, Juliana, Casanato, Zaidan, você amigo de todo o Brasil que está vendo o canal do Boi, acompanhando o Bom Dia Produtor. O negócio é o seguinte, hoje à noite nós temos um encontro marcado em 1/4 de milha de velocidade. A transmissão será pelo Agrocanal, os animais serão comercializados em 36 parcelas. Tá com a pamonha? Quer pagar à vista? Aí tem um desconto grandão. Então vale a pena você conferir este evento que acontece hoje à noite, as imagens. Deixa eu ver se o Paulinho tem coragem de colocar a imagem dos cavalos 1/4 de milha que vão à venda hoje à noite. Aí, meu diretor, muito bem. São esses animais que vão à venda hoje à noite. A transmissão é pelo Agrocanal. Animais de muita qualidade e com um pedigree diferenciado. Esse leilão voltado para a velocidade, por isso nós temos animais com essa estrutura óssea, com esse empurrador. Você quer ver, as imagens vão correndo, você vai ver a grossura dessa potrada. Uma potrada diferente. Olha a grossura dessa potra que aparece na tela. Gente, pisa no chão, eu escuto tremer daqui. Bruto, diferente, uma tropa, olha aí, ó, uma tropa ímpar. Quem tem uma tropa desse jeito dificilmente coloca à venda e quando coloca à venda o mercado sabe valorizar um produto desse jeito, né? São potrancas, são coberturas também de grandes garanhões que estarão à venda neste evento que acontece hoje à noite. E também nós teremos fêmeas com o ventre para livre acasalamento que estarão à disposição do mercado. Você é o nosso convidado especial, vale a pena você conferir. Esse é o evento que acontece hoje. A transmissão será pelo Agrocanal. Já amanhã, quarta-feira, pelo Canal do Boi, nós teremos um grande evento que a JP Agropecuária estará realizando. Meu amigo Arnaldo Campos, daqui a pouco tem a sua intervenção também falando deste evento. Lembrando que no início desse evento da JP, nós teremos uma entrevista também muito importante falando sobre estação de monta invertida. Vale a pena? Por que a estação de monta invertida? O que é a estação de monta invertida? Será tema da entrevista que acontece antes do leilão que a JP Agropecuária estará realizando na próxima quarta-feira. Juliana. Muito bem, Adrianival, eu já pego o gancho aí da sua participação, porque agora nós vamos fazer uma pequena viagem também. Vamos para Nova Guaritá, que fica no estado de Mato Grosso, conhecer uma propriedade que faz estação de monta fora do calendário tradicional, né, que vai de novembro até janeiro. Vamos ver como que é feito esse trabalho por lá. Trabalho focado em 3 pilares de sustentabilidade da pecuária de corte: integração lavoura-pecuária, eficiência reprodutiva de novilha super precoce e gestão. A JP Agropecuária é constituída por 2 propriedades. A Fazenda Flor da Serra, em Terra Nova do Norte, que possui uma pecuária com manejo mais tradicional, e a Fazenda Pontal, em Nova Guarita, ambas no norte de Mato Grosso. A Pontal é a mais tecnificada, onde a prática da ILP, Integração Lavoura-Pecuária, é definida como rotação de culturas para o melhor desempenho do solo e vários outros benefícios. Depois da soja, é plantada a forrageira para a segunda safra com bovinos. Na Fazenda Pontal, pelo projeto que foi criado e nós estamos desenvolvendo, nós trabalhamos na parte agrícola, soja, né? E pós a colheita entramos com a braquiária para fazer o sistema de integração lavoura-pecuária. E com esse desenvolvimento que a gente foi vendo o ano após o outro, o grande diferencial que eu vejo da nossa fazenda e dos nossos sistemas é que nós usamos a área de integração para a reprodução, pelo menos uns 90% para a reprodução. Então, como nós mexemos com cria, né? Nós temos um sistema de reprodução, um sistema de estação de monta diferenciado, né? E com isso faz com que nós conseguimos desmamar os animais, onde a gente consegue fazer com que o principal ponto dessa desmama seja o início da integração. A eficiência reprodutiva aqui na JP Agropecuária passou a ser uma atividade de grande importância econômica a partir da mudança no manejo da estação de monta, uma ferramenta que vem mostrando excelentes resultados nos últimos 5 anos. Então, a JP ela tem um sistema que é muito interessante e o princípio desse sistema é a estação invertida, que é a estação de junho a setembro, inseminando as vacas no período seco do ano.
Com isso, proporciona um nascimento no final de águas e começo de seca, então tem uma melhor sanidade dos bezerros e proporciona um desmamo na época mais favorável, que tem uma grande quantidade de forragem, que é janeiro, fevereiro, e isso tem uma melhor comercialização dos bezerros e ainda a possibilidade de você acelerar o processo de recria e colocar no confinamento dentro do mesmo ano, colocar no confinamento animais de 15 meses. O entrave do processo é que você tem que fazer as vacas emprenharem na época da seca. E para isso precisa de um conhecimento técnico e uso de técnica muito mais eficiente do que numa estação tradicional. Então, desde a escolha de touros com alta fertilidade, isso tem proporcionado prenhez na casa dos 60%, trabalhar todas as vacas e novilhas dentro do que estão disponíveis no primeiro mês de estação, favorecendo, aumentando vacas prenhas no início da estação e que melhora a taxa de concepção geral da fazenda. Hoje a taxa de prenhez de ATF está em torno de 56% geral e taxa de prenhez final está na casa dos 81%. Para o pecuarista, além de pensar em genética, manejo de pastagem na ILP, o essencial é formar equipe, capacitando os colaboradores. Então nós enxergamos isso tem uns 5, 6 anos, que todas as empresas colaboradoras com nós, parte de nutrição, saúde, nós obrigamos a eles a fazerem esse treinamento cada 6 meses na fazenda. Eles têm que, esses nossos funcionários, eles têm que ser tecnificados, né? Eu acho que eles tomam conta num patrimônio significativo e o resultado a gente começa a observar. Então a importância de você estar tratando bem, a importância de você estar fazendo com que eles estão em sintonia com o seu projeto, eles fazem parte do sistema produtivo. Valdir Pacheco para o SBA. Sete e meia no horário de Brasília, nós vamos falar sobre o mercado internacional para a nossa carne bovina. Segundo um recente levantamento do Rabobank, que inclusive nós mostramos aqui na nossa programação, o Brasil deve aumentar em 5% a sua produção de carne bovina em 2018. Deve ficar por 9,5 milhões de toneladas de carcaça. Eu estou aqui com o João Pedro para a gente comentar essa estimativa, esse levantamento do Rabobank e falar também sobre o mercado que está crescendo muito. Ontem o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulgou mais uma rodada das exportações brasileiras. A carne bovina, na terceira semana de março, teve uma média diária embarcada de 5.500 toneladas. João, o mercado internacional continua muito bom para o Brasil, né, de carne bovina. Os principais clientes do Brasil, e aí esse ano é impressionante o crescimento da China. A China hoje é o segundo maior player, maior país importador de carne do Brasil. Hong Kong continua muito forte. Se você pegar o primeiro bimestre, o Hong Kong aumentou 89% as importações. Se fosse um país pequenininho, 89% não ia refletir muito, mas é o principal comprador de carne do Brasil. É significativo isso. A China com 42% a mais. Então, você vê um quadro muito, muito positivo no mercado de carne. Os frigoríficos reclamam que o preço é barato, $4.000, $3.900 e poucos dólares a tonelada. É porque nós não vendemos carne gourmet, vendemos carne industrial, carne que vai ser usada para ser processada por indústrias na Europa, na Ásia, etc. O que nós vamos fazer é entrar no mercado de carne gourmet, brigar por esse mercado. Nós não conseguimos fechar nem a cota Hilton ano passado, que são 10.000 toneladas. Então, nós temos muito trabalho pela frente. É verdade. Bom, vamos ver os números divulgados ontem pela Secretaria de Comércio Exterior, do MDIC, né, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, para a nossa exportação de carne bovina. Vamos ver. As exportações de carne bovina in natura encerraram a terceira semana de março com crescimento em volume e faturamento. Nos 12 dias úteis do mês, o volume exportado chegou a 65.900 toneladas, aumento de 29% na comparação com o mesmo período do ano passado. A receita também fechou a última semana em alta. O faturamento das exportações rendeu ao país 260 milhões e 800 mil dólares, um crescimento de 24% quando comparado ao mesmo mês do ano passado. Já o valor pago por tonelada recuou 3,8%.
Até o 12º dia útil de março, a tonelada da carne bovina ficou fixada em mais de 3.950 dólares, ou seja, 3,8% menor que o valor de comercialização em março do último ano. Pois é, João, esse crescimento é acreditado, você disse, principalmente a China e Hong Kong, né? Outros países também cresceram, né? O Egito, que era um país que depende basicamente de petróleo, com o preço do petróleo melhorou a balança comercial, o saldo cambial deles e aumentaram as importações do Brasil. Agora, a grande questão é o seguinte, né? Se você olhar essa média que do mês de março, os primeiros 3 semanas de março, você vê uma média de 5.500 toneladas dia, ou seja, multiplicando por 21 dias úteis, que é o mês de março, nós estamos falando em 117 mil toneladas de carne. Esse número é 25%, a mais de 25% do que foi exportado o ano passado. A partir do mês que vem, abril, nós vamos comparar com abril de 2017. Abril de 2017 já sofreu os reflexos da famigerada Operação Carne Fraca, ou seja, foi um mês ruim de exportações e esse mês tudo leva a crer que vai ser bom. Nós ainda não conseguimos restabelecer as vendas para a Rússia. A Rússia vai ter a Copa do Mundo, com certeza vai aumentar o consumo de carne bovina. Eles deverão vir buscar no Brasil. Você tem ainda o mercado americano travado em função daqueles problemas dos abscessos. Ou seja, nós temos um cenário positivo. E outro fator importante é que agora a OIE, a Organização Internacional de Epizotias, vai declarar o Brasil livre de aftosa com vacinação. Isso também vai consolidar a questão sanitária no Brasil. Então você vê um cenário extremamente positivo para as exportações. Vamos só recordar, você citou a OIE, o Brasil vai ser considerado livre de febre aftosa numa assembleia que sempre acontece no mês de maio em Paris, assembleia da OIE, Organização Mundial de Epizotias ou de Saúde Animal. Vamos lembrar, João, que no finalzinho da década de 1990, comecinho dos anos 2000, já no século 21. Passado, né, século 20, o Brasil exportava cerca de 200 mil toneladas de carne bovina apenas. Por que havia um volume tão baixo exportado? Por causa de uma doença chamada febre aftosa. O Brasil não conseguia erradicar a doença e a solução para melhorar esse problema foi dividir o país em circuitos pecuários. Circuito Norte, Circuito Centro-Oeste, Circuito Sul e assim por diante. E aos poucos, circuito por circuito, foi sendo considerado livre de febre aftosa, porém com a obrigação de vacinar. E de uma tacada só, os principais centros de produção de carne, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, esses que fazem parte de um circuito da área central do país, foram considerados livres de febre aftosa. E em pouco tempo depois disso, eu me lembro, o então ministro da Agricultura era Pratini de Moraes, que entendia muito de café, mas entendia pouco, mas aprendeu rápido a lição da carne bovina, e ele fez todo esse trabalho bastante importante. O Brasil deu um salto e das 200 mil toneladas exportadas anualmente, passou a exportar rapidamente 1 milhão de toneladas, e esse número já está bem ultrapassado, conforme nós acabamos de mostrar. Agora, em maio, todo o país, não apenas aqueles circuitos, todo o país vai ser considerado livre de febre aftosa, porém com a obrigação de ainda continuar vacinando. Essa vacinação deverá ser retirada aos poucos, mas o Brasil tem que continuar fazendo o seu dever de casa, exceto Santa Catarina, que não tem a obrigação de vacinar. Isso vai ser positivo, então, João? Essa é uma operação que deu certo, Zé. Você viu o setor privado, o produtor brasileiro, ele encarou o desafio, fez o dever de casa e conseguiu erradicar a febre aftosa e abriu mercados. Então, nós precisamos ter a válvula de escape da exportação, porque o mercado interno, se você jogar um pouco mais do que o mercado consegue absorver, derruba demais os preços e tira a rentabilidade. No momento que você tem uma válvula de escape da exportação, tudo bem, vamos vender lá fora. Uma coisa importante, e isso ficou bem claro nesse simpósio que nós participamos lá em Ribeirão Preto, os frigoríficos estão agora preocupados em desenvolver um mercado premium, ou seja, aquela carne melhor,
abrir, seja cruzado, seja o próprio Nelore bem acabado, com boa gordura, com marmoreio, tá? Estão preocupados com isso para atender inicialmente forte o mercado interno, porque nós temos um mercado interno que quer uma carne boa, quer uma carne saborosa, suculenta, e ele quer e paga um pouco mais por esse produto. À medida que nós desenvolvemos mais esse nicho, você tem uma oferta maior e aí é a hora de brigar no mercado externo. Aí nós vamos vender carne, não vender carne por $4 mil, vender carne por $15 mil, $12 mil, $16 mil. Por quê? Porque você tem mercado para uma carne premium, aquela carne que vai para restaurantes, vai para nichos de mercado que tem maior poder aquisitivo. Você imagina aqui no Brasil, por exemplo, você pega todo o Nordeste, hoje tem centenas de resorts no Nordeste, grupos espanhóis, portugueses, italianos investindo aqui. E com a privatização dos aeroportos no Nordeste, vai criar condições de ter mais voo charter, voo que vem e volta para o país de origem. Nós oferecemos uma carne dessa qualidade e o setor divulgar que é carne produzida em cima de capim, bem acabado, sem antibiótico, etc., você cria esse mercado. Você começa a pressionar lá fora, o cliente vai levar esse mercado, vai saber se tem carne brasileira igual que ele comeu aqui no Brasil. Então, isso é importante. A cadeia tem que trabalhar organizada, tem que trabalhar junto, ela tem que ter a mesma sintonia. Produtor, frigorífico, indústria, todo mundo. E tiver que quebrar pau entre nós, quebramos. Mas na hora de buscar mercado, não, tem que ser junto. Exemplo do Uruguai, exemplo da Austrália, que são bons exemplos que nós tínhamos que copiar. Tá certo. Obrigado, João. Bom trabalho. Hora de negócios, Adriano e Dival. Valeu, Zaidan. Agora eu vou conversar com meu amigo Ricardo Ávila. Ele que é o leiloeiro que estará conduzindo o Nelorão MS, que acontece no próximo sábado a partir do meio-dia. E você está convidado para acompanhar. Ricardo, bom dia, seja bem-vindo. É sempre uma satisfação tê-lo conosco para trazer informações referentes a esse evento. Rapaz, essa torama vem bruta, hein, Ricardo? Bem bruta. Bom dia, Adriano. Bom dia aos amigos acompanhando o canal do Boi, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Torama é extraordinária. Pela primeira vez, eles resolveram ano passado. Eram dois leilões, um no primeiro semestre, outro no segundo semestre. Certo. Resolveram agrupar num só e aí segurou a torada do segundo semestre. Então ela vem de 2 anos e meio, vem pronta, 110 touros, de grandes criadores, grandes selecionadores da raça Nelore. Nós temos vários criadores que estarão colocando os animais à disposição do mercado e é interessante o que você fala, quando a gente vê as imagens, elas vão aparecer na tela, a gente vê a padronização dos touros, ou seja, de criadores diferentes, mas que têm o mesmo conceito, que todo mundo pensa do mesmo jeito. Esse é o nome do grupo Nelorão, né? Todo mundo com o mesmo pensamento, produzir animais de qualidade, animais precoces, animais de beleza racial, tanto é que são 5 promotores e mais 4 convidados, do mesmo padrão racial, mesmo padrão de tipo. Olhou um touro, viu todos. Exatamente. E a condição de pagamento? Tem uma condição diferenciada? Tem um frete diferenciado para esses animais? Como é que tá? Então é o seguinte, serão 24 parcelas, já de praxe nos leilões de genética do Brasil. Tem a condição também do pagamento em 12 parcelas, o amigo ganha 6% de desconto. Pagamento à vista com 12% de desconto. Então tem vários benefícios. Tem uma linha de crédito especial do Sicredi também aqui em Campo Grande. O pessoal até que quiser antecipar seu cadastro lá. Tem várias condições. Até esses dias eu fui lá a pedido de um cliente e falou o seguinte, não, você pega o dinheiro hoje, devolve daqui 90 dias. Uma das opções que eu ofertaram entendi. A 1% ao mês. Então você vai ganhar 12% à vista, vai pagar daqui 90 dias com 3%. Então acho que é interessante. Então, mas tem várias linhas do Sicredi, que o amigo pode entrar em contato lá aqui em Campo Grande, já antecipar o seu cadastro. Muito bem. Essas são as imagens que os animais serão vendidos, serão comercializados. Nós temos uma condição de frete facilitado, nós temos uma condição de pagamento. Você falou do Sicredi, que também tem uma linha de crédito muito interessante para quem precisa investir. E outro detalhe interessante também é que nós temos, o Banco do Brasil também está emprestando dinheiro, está abrindo algumas linhas de crédito também para emprestar o dinheiro. Fica fácil de comprar dessa forma, facilita, né? Facilita porque eu tenho desconto à vista, né? Essa é a vantagem. Mas eu não quero mexer com banco, eu quero ter um financiamento próprio do leilão em 24 parcelas, onde eu vou pagar 6 duplas, mais 12 mensais consecutivos, sem juros, sem correção monetária. Então, facilidade. A questão é assim, mas às vezes não dá para mim, eu estou meio longe. Entendi. E esse ano tem a vantagem, inclusive, do canal do Boi, transmissão ao vivo pelo qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil, acho que do mundo, né? É verdade, é isso mesmo. Pela internet você consegue acessar de qualquer lugar do mundo. Juliana.
Bom, a gente faz uma pausa rapidinho para já trazer algumas informações com relação ao destaque da previsão do tempo para a região centro-oeste do país. Quem traz os detalhes agora é a Juliana Rezende. As instabilidades seguem atuando de maneira frequente na região central do Brasil. Agora na região centro-oeste, onde os índices de umidade do solo estão mais elevados na maior parte do Brasil. No Mato Grosso e Goiás, a umidade segue passando de 90%. Nos próximos dias, tem previsão de chuva abrangente na região. Mato Grosso e Goiás é os estados que recebem as pancadas de chuvas mais fortes. Os acumulados podem ficar em torno de 50 até 70 milímetros nas áreas mais escuras do mapa. No Mato Grosso do Sul, chuva mais fraca e também com menor volume. Durante a segunda semana, entre os dias 26 e 30 de março, tem previsão de chuva nos 3 estados, só que dessa vez, em Goiás, a chuva começa a perder força. E as pancadas mais significativas de chuva acontecem entre a faixa oeste do estado do Mato Grosso e também no oeste do Mato Grosso do Sul. Durante o terceiro e último período, até pelo menos o dia 4 de abril, tem previsão de chuva enfraquecendo nos 3 estados da região. Então, as pancadas se tornam mais fracas até pelo menos o começo do mês de abril, mas mesmo assim, o cenário ainda segue otimista em relação ao desenvolvimento das áreas de pastagens na região, porque a umidade do solo ainda segue bastante elevada. Ricardo, essa torama vem com a era bastante interessante, porque, como você disse, né, são animais que foram acumulados para um evento só, para um leilão só, até por questão de baixar custo, que também é difícil. É caro fazer um leilão, não é baratinho não, né? Então tem animais, aí acabou que tem animais assim de várias gerações, né? De gerações. Tem alguns animais de um pouquinho diferente, tem alguns touros de geração, são 15 parece que serão vendidos, não é isso? Geração 2015. Mas são reprodutores de 28 até 32 meses. Então, 2 anos e meio é a média ali. E tem oferta extraordinária também de reprodutores POI, né? Para fazer um choque de sangue aí, né? Acho que é até interessante. Outra coisa também, tem vários indivíduos para repassar plantel, vários indivíduos para central de embrião, pode tirar do leilão, mas dá para central. Tem, a gente vê essas agropecuárias de maior volume de animais aí, comprando sêmen, investindo no sêmen, pode comprar o reprodutor e já levar para central, já ele mesmo produzir o próprio sêmen dele, entendeu? Olha aí, ó, o touro que aparece na tela, a qualidade, aquilo que nós falamos no início do nosso bate-papo sobre a qualidade dessa torama. A torama é muito homogênea, independente do criador, são padronizados e raçuda demais. Tem que parabenizar esse povo mesmo, sabe fazer touro, sabe? Não, é raça, carcaça, tanto é que é a 42ª edição do leilão. E a gente faz os convites do leilão, participa, vai na propriedade visitar, e todo mundo fala, o grande sonho dos grandes criadores é adquirir reprodutores do Grupo Nelorão. Então tá aí a oportunidade, 110 touros, parelha igualada lá, no racial, na carcaça, no tipo frigorífico, né? Precoce, perto do chão. Realmente, e vai ver, o interessante é isso aí que você falou, né? Ela é homogênea. 110 touros, viu um, viu todos. Viu todos, exato. Aí o cara vai escolher que não, quero um pouco mais prateado, quero um pouco mais escuro, quero mais clarinho. A escolha é só essa aí, né? Questão de gosto. É questão de gosto, exato. Olha lá, rapaz do céu. Esse aí é o pai de alguns touros que vão à venda no leilão, né? Isso. Esse aí até, inclusive, vai ser ofertado sêmen lá também. Tem o João Costa, da Raçador Inseminação Artificial. Tem promoção de sêmen. Às vezes o amigo quer incorporar seu banco de sêmen, vai ter sêmen disponível lá também, de grandes raçadores. Maravilha. Aí são alguns touros que mais jovens um pouco estarão à venda. O evento acontece no sábado, a partir do meio-dia. É interessante chegar mais cedo. Tem um almocinho lá? Tem, não, bicho, vamos lá. Papo, né? Tem até já um carreteiro de manhãzinha lá, quem quiser já aproveitar. Um quebra-torto? Aí tem o almoço meio-dia e na sequência o leilão. Quem não puder estar conosco, fica o convite aí para acompanhar pelas lentes do Canal do Boi. Maravilha, Ricardão. Sucesso para você, meu irmão. Tudo de bom. Obrigado, companheiro. Boa sorte. Obrigado a você. Hoje ainda é terça-feira, você vai voltar ainda outros dias da semana. Eu sei que você é um cara que pula cedo. E aí você volta a dar um pulo aqui pra gente bater um papo, falar mais a respeito desse. Ok, obrigado. Tá combinado? Combinado. Sucesso, boa sorte, tudo de bom. Obrigado. Zaidan. Sete horas e 47 minutos no horário de Brasília. Vale a pena investir em touros melhoradores? Investir em touros melhoradores contribui muito para a melhoria da produtividade e até da renda das propriedades rurais que trabalham com gado de corte ou com gado de leite. Fazer um touro melhorador é um dos desafios que você enfrenta, produtor rural, no seu dia a dia aí na fazenda.
E para falar desse assunto, ninguém melhor do que um melhorista, um pesquisador da Embrapa Gado de Corte, do GenePlus, que é o programa de melhoramento genético da Embrapa, Antônio do Nascimento Rosa Ferreira, conhecido no meio pecuário como Totti, que gentilmente está aqui conosco para falar desse assunto muito importante. Muito bom dia, Totti. Bom dia, Zaidan. Mais uma vez, um prazer te receber. Maravilha, estou muito feliz com essa oportunidade e sempre a gente consegue, por intermédio do canal do Boi, multiplicar a informação, então eu acho que é uma parceria muito boa. Que bom. Ô Totti, você tem informações importantes. Antes de nós entrarmos nesse assunto, como escolher um bom reprodutor, fala um pouquinho sobre a sua visão do melhoramento genético, da produção. Nós temos a interação da genética com o meio ambiente, esse conjunto de fatores interfere positivamente ou negativamente na escolha de um bom reprodutor. Zaidan, é uma coisa muito simples, mas para o dia a dia do produtor, muito importante de se entender. Ele conhece isso, mas nunca é demais a gente repetir. O resultado final do sistema produtivo, peso, ganho de peso, carcaça, qualidade, tudo, que a gente chama de fenótipo, depende de dois insumos que eu tenho para trabalhar. O animal, que a gente chama de genótipo, metade vem do pai e metade da mãe. E o meio ambiente, que inclui as boas práticas de criação. Então, Zaidan, se eu trabalho bem a condição ambiental, o que inclui o meio ambiente? Tudo aquilo que eu posso proporcionar ao animal no sentido das boas práticas. Alimentação, saúde, manejo reprodutivo, sanitário, a gestão do negócio. Tudo isso melhorando, o animal vai responder, eu vou ganhar mais lucro no final, tá? Acontece, Zaidan, que existem alguns fatores de ambiente que o homem não pode controlar. Quais são eles? Temperatura, radiação solar, umidade excessiva e etc. Parasitas, né? Então tem muitas coisas, Zaidan, que eu não posso controlar diretamente e por isso a soma animal-ambiente não é simplesmente uma soma. Existe o que a gente chama de uma interação entre os dois, o animal e o meio. Não é ciência exata. Não é uma ciência exata. Então, o que o produtor rural deve fazer, o técnico deve fazer, o que é? Pelo menos conhecer bem os recursos genéticos que ele tem à disposição para trabalhar e escolher adequadamente aqueles que se inserem melhor no sistema de produção que ele tem. Esses recursos genéticos, o que é o touro que ele tem na fazenda? As raças, é o sêmen os sistemas de cruzamento, os touros, né? E tudo mais. Ou seja, ele fazendo uma escolha adequada, ele já vai partir com o pé direito. Daí por diante, o mercado é que vai dizer se ele intensifica ou não, se ele faz um cruzamento ou não, e etc. Enfim, naquela equação básica, Zaidan, a primeira tarefa é cuidar bem das boas práticas. Alimentação, saúde, manejo, etc. Gestão do negócio. Segunda tarefa, escolher adequadamente o animal, a raça, o biotipo com o qual você vai trabalhar. Dependendo das condições, o sistema de criação, etc., a escolha da melhor raça adaptada é a alternativa mais fácil. E o exemplo prático é o Nelore aqui para gado de corte no Brasil Central. É difícil achar uma outra melhor, não é não? Entendeu? Agora, qual é a tarefa? Daí por diante, melhorar cada vez mais o sistema de criação, escolher touros geneticamente superiores ano a ano, e aí vem a segunda questão que você me colocou, né? E daí por diante vai embora. Agora, se o mercado está pagando mais, Zaidan, você pode agregar várias outras alternativas. O cruzamento entre raças, por exemplo, já é uma delas que se insere aí. E aí, para decidir o cruzamento, vai ser monta natural ou inseminação? Touro europeu não trabalha bem monta natural. Então, você tem que ver, bom, então posso usar touro composto ou raça taurina adaptada. Agora, partir para a inseminação, maravilha. Então, hoje nós temos raças, por exemplo, uma das que mais se combina bem com o Nelore, que é o Angus. Você tem uma raça muito bem trabalhada geneticamente, você tem muitas oportunidades de escolher sêmen de touros de alta qualidade. Então, daí por diante... Você tem Angus, o que mais? Olha, das mais utilizadas, você tem Angus e Hereford. O Angus é a menor das europeias. O Hereford já é um pouquinho maior,
né? Mas é também muito utilizado. E depois disso, Zaidan, o que a gente chama de raças continentais europeias, que são raças de grande porte. Então aí você tem as francesas, Limousin, Blonde, o Charolais, né? Você tem... Todos podem ser boas opções para casar só com que o zebu. tem que conhecer muito bem as características de cada uma delas. Por exemplo, as de grande porte, elas são mais tardias, vão dar peso de abate muito mais elevado, mas elas são mais tardias. E outra coisa, não dá um acabamento tão bom de deposição de gordura como dá o Angus ou o Hereford. Então tudo depende do mercado que você vai atender, escolher adequadamente, né? O Angus combina bem porque, primeiro, porte semelhante, né? E depois a questão da qualidade de carne, né? O Angus, além de maciez, tem marmoreio, então isso combina muito bem com a raça Nelore, né? A raça, e o detalhe importante, Zaidan, nessa hora que eu falo a raça melhor adaptada, ela se aplica também a cruzamento, porque a raça mãe tem que ser muito bem escolhida. Aqui para nós a raça mãe ideal é o Nelore. Se eu estou lá no sul, a raça mãe ideal vai ser o Angus. A raça pai já muda, né? Porque a raça mãe tem que ser de porte médio, pequeno, baixo custo de mantença, muito boa fertilidade, habilidade materna. Aí sim, porque 80% do custo está na cria. Então, você tendo uma mãe bem adaptada, produtiva, fértil, boa mãe, aí você vai embora. E a raça pai vem para complementar nela o que você quer de qualidade no produto final. Eu volto daqui a pouquinho com o pesquisador do Geneplus, Embrapa Gado de Corte, o Antônio do Nascimento Ferreira, o Ferreira Rosa, que é o Totti, não é? E eu já deixo uma pergunta para a nossa volta. Você uma vez disse, não basta ser touro, tem que ser reprodutor. Exatamente. Queria que você falasse sobre isso daqui a pouco. Maravilha. Nós vamos sair para o intervalo comercial com imagens da Fazenda Pecuária BR, uma vitrine de tecnologia do Canal do Boi. Fica em Terenos, a 60 quilômetros de Campo Grande, a capital sul-mato-grossense. Daqui a pouco começa um dia de campo da Real H, empresa que atua no mercado de homeopatia veterinária. Vamos saber os detalhes desse dia de campo, que vai receber a visita de empresários, técnicos e produtores do Paraguai. Até já! Pontualmente, 8 horas, horário de Brasília. Já estamos de volta para dar sequência, trazendo boas informações para você que está nesse momento nos acompanhando. E nós vamos agora direto até Terenos, Mato Grosso do Sul, 40 quilômetros para ser mais exata, aqui de Campo Grande, capital sul-mato-grossense. Vamos direto à Fazenda Pecuária BR, onde acontece um dia de campo diferenciado hoje, né? A Real H, que é uma empresa de homeopatia veterinária, vai estar recebendo empresários, técnicos do setor do agronegócio nesta propriedade, e lá nós teremos um dia de campo bastante especial, com informações, tecnologias, muita coisa bacana, mas quem vai trazer as informações a partir de agora é o Kleber Rabelo, que já está por lá e vai acompanhar toda essa movimentação, né, Kleber? Bom dia para você. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que acompanham a programação do SBA. E é isso mesmo, nós estamos na Fazenda Pecuária BR, que fica em Terenos, no interior do estado de Mato Grosso do Sul. Daqui a pouquinho tem um dia de campo, uma comitiva de produtores paraguaios vai participar de um dia de campo, como eu acabei de falar, para conhecer novas tecnologias que são empregadas aqui em parceria com a Real H. Eu peço para o pessoal soltar imagens aqui da Fazenda Pecuária BR. Dá uma olhada, que ambiente lindo que nós estamos. O projeto Pecuária BR é uma vitrine de tecnologia de ponta para emprego em segmentos diversos da pecuária de corte, como nutrição, reprodução, melhoramento genético, implantação e reforma de pastagens, integração de sistemas de produção, que envolve agricultura, pecuária e floresta. Aí as empresas parceiras do Canal do Boi disponibilizam produtos e serviços nas fazendas parceiras do projeto, e os resultados são apresentados através de reportagens aqui no Canal do Boi. Ao meu lado está o Leonardo Teodoro, zootecnista e supervisor técnico responsável pela nutrição dos animais nesse projeto Pecuária BR. Quero destacar a propriedade como um novo modelo de pecuária mais moderna e intensiva nos resultados.
E um dos destaques da Fazenda Pecuária BR é o uso da nutrição funcional. O que seria a nutrição funcional? Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem pelo canal do Boi. A nutrição funcional é um conceito que a Real H apresenta aos produtores do campo. Ou seja, nada mais é do que você utilizar um alimento, uma tecnologia muito bem equilibrado que, além de nutrir a exigência do animal, se manter vivo, crescer e produzir, leva a outros benefícios ou desencadeia outras funções. Eu costumo usar como exemplo a gordura protegida. A gordura protegida é uma matéria-prima, uma tecnologia que a Real H também utiliza na sua linha de nutrição funcional, que além de fornecer energia para o organismo do animal, um bovino em recria ou até mesmo em terminação, também beneficia outras funções ou desencadeia outros benefícios. A exemplo, os hormônios da reprodução. Então, quem trabalha com reprodução sabe que conter gordura protegida na formulação de um suplemento faz toda a diferença, traz um benefício. Além disso, nós trabalhamos com carbonato de cálcio impregnado, ou seja, o carbonato é o veículo da homeopatia populacional da Real H. Ou seja, além de eu fornecer um mineral importantíssimo, que é o cálcio para o organismo do animal, também estou levando dentro da suplementação do rebanho a homeopatia populacional da Real H, que aí sim faz toda a diferença tecnológica. Fonte de cálcio e ainda beneficia o organismo do animal a ficar mais saudável, um organismo mais bem equilibrado, livre de endo e ectoparasitas e, consequentemente, mais eficiente na sua produtividade. Ô Leandro, como funciona a homeopatia no organismo dos rebanhos bovinos de pequeno, médio e grande porte? É importante dizer que a alopatia, ou seja, os químicos, ela atua por uma molécula, um princípio ativo que está circulante no organismo do animal. Ao ser ingerido ou injetado no organismo do animal. No processo de homeopatia, o que você tem é uma energização daquela matéria que foi utilizada, aquela matéria-prima. Consequentemente, a homeopatia faz o estímulo do organismo do animal. Estímulo esse para desencadear algum sistema de produção, para drenar toxinas, para deixar o organismo mais bem equilibrado nas suas funções e, consequentemente, pode ser livre de endo e ectoparasitas, mais fértil, manter essa gestação e, sim, é claro, essa pecuária moderna ser mais eficiente na sua produtividade. E é possível tratar todo o rebanho de uma vez só? Esse é o diferencial que a Real H, através do professor Dr. Cláudio Martins Real, precursor da homeopatia populacional. Ou seja, através do medicamento homeopático que vai, com a sua facilidade, incorporado na suplementação do rebanho ou na dieta dos animais, faz o estímulo do organismo de todo o conjunto, de toda a população, de todo aquele conjunto de rebanho. Nós sabemos que essa pecuária moderna ela é muito mais efetiva, mais intensa, mais produtiva, porém ela também é mais pressionada, o rebanho é mais pressionado em produzir mais, cada vez com mais eficiência. E aí é onde surgem os surtos, as enfermidades, as doenças. Então, nesse caso, a homeopatia ela entra não só como uma terapia curativa, mas também como uma prevenção desses surtos, enfermidades ou doenças ou parasitas que muito acomete o rebanho. E esse grupo de paraguaios, os parceiros da Real H, como está sendo esse dia de campo? Como vai ser esse dia de campo? Eles já estão aqui, né? Eles já estão, vieram a Campo Grande. Você estava comentando comigo que ontem eles já participaram com vocês. Como vem sendo essa parceria e quais os resultados? O que eles estão achando? A Real H, com mais de 33 anos de atuação no mercado, desse período já tem 20 anos de atuação no país que é o Paraguai, né? Um grande parceiro aqui do Brasil e, consequentemente, da Real H. Essa comitiva de paraguaios, de parceiros da Real H, estão conosco desde ontem. Ontem foi um dia intensivo dentro de sala de aula, apresentando as tecnologias, os diferenciais que a Real H oferece no mercado, assim como os resultados que nós temos aqui no Brasil e lá no Paraguai. E hoje nós vamos fazer um tour, um dia no campo, a qual iniciamos aqui na Fazenda Pecuária BR. Vamos ter toda a manhã aqui por 3 estações, falando sobre a dieta dos animais, sobre a suplementação, sobre a nutrição desses animais. Vamos passar pela segunda estação, que é mostrar essa tecnologia que a Pecuária BR leva também para o cenário nacional da pecuária,
que é a precocidade reprodutiva. Nós estamos falando de fêmeas com menos de 14 meses, levando ao desafio da prenhez, da reprodução, e aí a Real H faz toda a diferença nas suas tecnologias, nos seus medicamentos homeopáticos, e vamos terminar o dia aqui na Pecuária BR, na terceira estação, falando sobre sistemas de terminação de bovinos, a pasto ou em confinamento convencional. Muito obrigado pelas informações. Conversei com o Leonardo Teodoro, zootecnista e supervisor técnico responsável pela nutrição dos animais da Pecuária BR. Voltamos ao estúdio. Tá certo. Obrigada, Kleber. Obrigada também ao médico veterinário trazendo algumas informações da Real H sobre as tecnologias que são aplicadas diretamente para ter um excelente resultado, conforme você acompanhou pelas imagens também. A gente continua aguardando outras intervenções aqui para a gente saber ainda de outros detalhes com relação a esse dia de campo mais do que especial. Adriana, é com você. Pois bem, Juliana, do Mato Grosso do Sul de Terenos, nós vamos para o estado de Mato Grosso, para o Médio Norte, para a região de Sinop, manter contato com Arnaldo Campos, porque amanhã nós temos o Boi em Pauta. E antes do leilão, uma entrevista muito importante que está gerando um certo frisson nas redes sociais. Todo mundo quer saber a respeito dessa estação de monta invertida. Mas quem tem as informações, sempre ele, Arnaldo Campos, é quem vai nos falar. Arnaldo, bom dia para você, seja bem-vindo, meu amigo, fica à vontade, a casa é sua. Bom dia, Adriano. Bom dia aos amigos que nos acompanham pelo canal do Boi. Na terça-feira aí, véspera do nosso leilão, do nosso Boi em Pauta, do nosso programa que teve início em 2017, um programa que foi criado aqui pela Ricardo Nicolau Leilões e que tem feito muito sucesso. E essa entrevista, como você bem frisou, uma entrevista de muita importância, muito aguardada, muita gente aguardando, esperando esse momento aí, perguntando alguns detalhes, e a gente tem que segurar aqui, né? Tem que causar aquela motivação nas pessoas para acompanhar o programa amanhã, a partir das 20h30, horário de Brasília. A gente inicia então com essa entrevista com o Zé Leandro. O Zé Leandro é gestor da JP Agropecuária e também engenheiro agrônomo formado, tem um trabalho diferenciado lá junto à JP Agropecuária. Eu falava ontem aqui, Adriano, sobre o gado da JP que vai em oferta, sobre os bezerros, que a JP não oferece simplesmente um bezerro ao mercado, ela oferece um pacote tecnológico. É um bezerro pensado, é um bezerro que ele desde o início do acasalamento das matrizes, isso já é pensado. Olha, o que a gente vai produzir? Nós vamos produzir um animal mais precoce, com maior velocidade de ganho de peso, com uma eficiência alimentar diferente, com um rendimento de carcaça diferente. Então, assim, não é simplesmente um bezerro. Quando você comprar um animal da JP Agropecuária, você vai estar comprando um pacote tecnológico inserido nesse animal e o teu resultado, com certeza, vai ser muito diferente, né? Queria lembrar os amigos que a gente continua no trabalho das filmagens aí para esse leilão de amanhã. Tem uma equipe hoje em Juara, ali próximo ao vale, ali no Vale do Arinos, como a gente chama, né? Ali, próximo, ali do lado de Juara passa o Rio Arinos e ali é considerado o Vale do Rio Arinos. Tem uma equipe lá, provavelmente as filmagens terminam hoje à tarde, a gente pode de repente hoje à tarde ainda mostrar essas imagens. Alta Floresta, o escritório de Alta Floresta também trabalhando hoje na filmagem de outros lotes lá, machos e fêmeas, bezerros e bezerras de muita qualidade lá também, do nosso companheiro goiano. E também Matupá, lá na PSLM Agropecuária, do nosso companheiro Bento que já participou do nosso Boi em Pauta, já foi entrevistado aqui, é palestrante, é uma pessoa sensacional que também faz um trabalho espetacular lá na PSLM, aqui próximo a Matupá, e a PSLM oferta 100 fêmeas de cruzamento industrial, Aberdeen Angus, um gadão para o nosso leilão. Mas Felipe, vamos dar uma canjinha para a turma de casa, né? Vamos mostrar alguns lotes lá da JP, alguns lotes dos nossos pacotes tecnológicos da JP Agropecuária. Vamos mostrar o G8, Felipe. O G8 com 237 quilos de peso médio, uma bezerrada que está na Fazenda Flor da Serra. A JP Agropecuária possui a Fazenda Pontal e a Fazenda Flor da Serra. Eu dizia ontem, Adriano, o seu Zé Pérez Duran, que é o pai do Zé Leandro, chegou nessa Fazenda Flor da Serra, onde estão esses animais, em 1978. Ele me confidenciava que de Cuiabá para cima aqui, qualquer região, não existia asfalto algum, né? Demorava-se 2, 3 dias para fazer aí 600, 700 quilômetros para ele poder chegar na fazenda dele. E hoje você vê uma produção dessa, um gado diferenciado. Então, assim, é um trabalho de um empreendedor, né, que veio do estado de São Paulo, veio desbravar
povoar esses sertões aqui há muitos anos e acreditou realmente nesse país, acreditou nesse agronegócio, acreditou nessa pecuária maravilhosa. Então esse é o G8 com 237 quilos. Vamos mostrar rapidinho então, Felipe, o G5 agora. 114 animais com 218 quilos e ela é uma bitola só. Ela é uma bitola só. O que muda é o peso, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas o gado, o padrão do gado é o mesmo. É o mesmo padrão de costela, o mesmo padrão de musculatura, é o mesmo padrão racial, é o mesmo trabalho de seleção. Esse gado já está na Fazenda Pontal, né, já mais próximo ali a Nova Guarita. Portanto, é uma oferta espetacular. E os amigos de casa que ainda não filmaram seus animais, de repente, poxa, será que dá tempo ainda? Não, dá tempo. Liga aqui no nosso telefone, no 6635320077, né? Pode fazer contato aqui com a nossa equipe, a gente ainda tem disponibilidade de estar indo na tua fazenda, catalogando os seus animais, fazendo a filmagem, apresentando no nosso Boi em Pauta de amanhã. Anote na sua agenda, amanhã, 20h30, horário de Brasília, e o assunto é esse, que todo mundo quer saber. Estação de monta invertida, como funciona, qual o resultado, quem faz, é isso aí que nós teremos para amanhã. Ok, Adriano? Obrigado pelo espaço e até daqui a pouco. Valeu, Arnaldo Campos. Um abraço a você, sucesso, boa sorte, tudo de bom. O Arnaldo trazendo-nos informações direto de Sinop. E amanhã o bicho pega, a transmissão é aqui pelo Canal do Boi, a partir das 20h30. O Zaidan vai dar continuidade naquele papo com o Totti, porque o assunto está muito interessante. Vai, Zaidan. Muito interessante mesmo, 8h13. Eu continuo falando com o pesquisador da Embrapa Geneplus, Antônio do Nascimento Ferreira Rosa, o Totti, como é conhecido no meio pecuário, melhorista de todo o país. Anteriormente eu deixei uma pergunta para o Totti, que o assunto dele ele fala sobre como você deve escolher um bom reprodutor para melhorar o seu rebanho. A pergunta até baseada numa declaração dele, aqui mesmo até no canal do Boi, eu vou trazer de volta esse assunto. O Totti disse o seguinte: não basta ser touro, tem que ser reprodutor. O que você quer dizer com isso, Totti? Olha, Zaidan, essa é uma questão muito importante, principalmente hoje em dia que nós temos tantos programas de melhoramento genético, fazendo avaliação e tudo mais, né? Quando eu digo que antes de tudo o touro precisa ser reprodutor, é o seguinte: ele pode ter uma avaliação genética excepcional. Agora, ele funciona porque ele precisa identificar as fêmeas em cio, ele precisa exercitar a monta, ele precisa ter capacidade fecundante. Então, depois disso, ótimo, além de ser melhorador, ele também é reprodutor. Senão você elege um touro achando que vai ter um resultado excepcional, de alto valor genético, mas ele não trabalha bem no campo. Quer dizer, ele tem uma avaliação boa, com as DEPs muito bem avaliadas. Exato, De repente ele não quer saber de sombra só, então, quer aí sombra e água fresca. Aí não funciona, né, Zaidan? Então é muito importante que o produtor, primeiro, busque um animal de fato de valor genético superior. Depois, agora, ele é adequado ao meu sistema de produção? Como é que esse animal é de aprumos, né, de aparelho reprodutor, como é que é a capacidade fecundante? É um touro másculo, é um touro que vai identificar as fêmeas, etc. E tem boa conformação frigorífica, etc. A hora que você somar isso tudo, aí, Zaidan, aí é sucesso. Aí você vai comprar um touro que está muito bem avaliado. Como é que você sabe se ele vai dar conta do recado? Se ele vai subir vai montar nas fêmeas? Certo. Qual que é? Tem alguma dica então, para avaliar isso? A questão toda é o que a gente chama de libido. Então o touro tem que ter libido. Só que isso libido é um instinto natural do macho pela fêmea quando ela está em cio, né? Mas essa é uma avaliação muito difícil de ser feita na prática, trabalhosa demais. Então, normalmente, a gente avalia isso pelas características sexuais secundárias que o animal apresenta, por ser macho. Quais são essas características? Então, Zaidan, vamos pegar um exemplo da raça Nelore, que é mais frequentemente utilizada. Então, um animal que tem uma boa caracterização racial, um cupim bem formado,
né? Um chanfro um pouco mais curto do que normalmente se apresenta, né? Um animal que apresenta um dianteiro bem desenvolvido, pescoço mais musculoso, né? É o contrário na fêmea, uma cabeça mais leve, um pescoço mais delgado, né? Uma paleta delicada. No macho não, ele tem que ter presença, tem que ter abertura torácica, né? Tem que impor respeito. Tem que impor respeito, tipo. né? Então, para quem é do ramo, Zaidan, ele vai identificar isso aí tranquilo. Por isso que muitos empresários que não são do ramo, eles têm os técnicos que acompanham, né? Claro que, infelizmente, nós não temos DEP para isso ainda, né? Podemos, quem sabe, um dia ter. Então, você tem que juntar a avaliação genética com essa expressão máscula do animal, juntando um todo, né? O biotipo do animal, né? A presença, a masculinidade, a bolsa escrotal adequada, né? O umbigo não muito penduloso, etc. Agora, você dá essa composição geral, você pode mandar bater o martelo, isso aí você leva para casa, né? Então, tudo isso é muito importante de ser avaliado, viu, Zaidan? Ô Totti, ainda na escolha de um bom reprodutor, o pecuarista pega a avaliação. Hoje é muito comum, a Geneplus tem sumários que são divulgados, acho que uma vez ou duas vezes por ano, né? Certo. É um resumo do que o touro pode proporcionar para sua descendência, né? Para filhos que ele vai gerar ao longo da sua vida. Exato. Ele escolhe esse touro nos sumários e aí ele tem que fazer um investimento. Ele vai comprar esse touro ou o sêmen desse touro, se ele estiver numa central, perfeitamente, ou comprar o touro num dos nossos leilões. Isso é investimento. Exato. E o investimento, ele tem que fazer conta, o pecuarista tem que fazer a conta. E às vezes ele fala, não, esse touro aqui não está no meu... Não está no meu... Não está no meu... Não cabe no meu bolso. Não cabe no meu bolso. Né? Certo. Que tipo de orientação você dá quando existe esse impasse? O touro é bom, a avaliação é boa, gostei, vai servir direitinho para a minha vacada, mas eu não dou conta de pagar. Tá. Zaidan, eu gosto sempre de pegar um fiozinho de meada, porque nós fizemos um trabalho muito simples para se avaliar essa questão aí. Só que ele começou bem no início dos nossos programas de melhoramento, nós sempre tínhamos a preocupação de avaliar o impacto econômico de um programa de melhoramento. Lá nos idos de 80, para cada cruzado investido no programa, ele dava 5 de retorno. E eu sempre quis atualizar aqueles números, mas o fluxo do material genético do ápice para a base da pirâmide é bastante complexo. Você tem touros em monta natural, tem inseminação e tal. E naquela correria, fui para o Pantanal, fui para pós-graduação, e eu nunca consegui atualizar aqueles números. Quando eu retornei a Campo Grande, nos anos 2000, o programa de boas práticas estava começando a crescer. E eu sempre colocava para o meu colega Ezequiel, o Kiko, Kiko, onde é que está a genética no programa de boas práticas? Fala de nutrição, de cuidado, de bem-estar, do curral, sanidade, do funcionário. Mas eu não via falar de genética. Né? Uma criticazinha construtiva, né? Esperando que ele colocasse a genética. Pois bem, foi passando o tempo até que um dia ele virou para mim e disse, Totti, nós estamos preparando aqui um trabalho para o Banco Central com o objetivo de obter financiamento para programas de melhoramento e boas práticas, etc. Tal. Você tem ideia do valor econômico do touro? Aí ele me botou na prensa. Isso aí já foi em 2012. Então eu ajudei a BCZ a fazer o programa o programa de comercialização de touros lá de Uberaba, o Progenética, né? Então eu lembrei disso, liguei para o Josaquian, mas nós não tínhamos um texto adequado para mandar para o Banco Central. Aí, Zaidan, foi que nós fizemos um trabalho, uma aproximação muito simples, mas muito objetiva, olhando dados de mercado, que nós buscamos com a Correia da Costa Leilões Rurais, nossa parceira, e dados de genética. Então, com isso, nós mostramos o impacto de um touro melhorador num rebanho comercial. Para você ter ideia, Zaidan, a gente vem atualizando ano a ano esses números, mas os touros melhoradores do nosso programa têm DEP de desmama de 5,5 kg, mais ou menos. Tá? Então, quando eu jogo um touro desse num rebanho comercial, ele já tem um impacto de 5,5 kg só entre os contemporâneos dele.
do rebanho de seleção para o rebanho comercial, existe uma diferença grande, porque os que estão em seleção já estão sendo melhorados há muitos anos. Então, essa diferença aqui é de 42 quilos. Metade dela é viável de se pensar que seja genética. Metade ambiente e metade meio, né? E dessa metade, a DEP significa a metade do valor genético do touro. Então eu pego 10,5 kg dessa diferença dos rebanhos de seleção para o rebanho comercial, mais os 5,5 kg que ele já tem naquele rebanho de seleção, é 16 quilos mais ou menos o impacto que um touro melhorador tem num rebanho comercial. Se você multiplicar por reais, quilo de bezerro desmamado hoje deve estar em torno de 5,50, 6 reais. Então, cada bezerro de um rebanho comercial, paga a conta sendo filho de um touro melhorador, vai dar em torno de 100 reais, 120 reais. Na hora que você multiplica por dezenas de filhos, então hoje se demonstra que quem usa touro melhorador, apenas com esse diferencial de peso de bezerro a desmama, ele consegue reter fêmeas para substituir as matrizes e vendendo apenas os machos e as fêmeas de descarte, ele banca a reposição de touros do plantel dele. Tem que fazer touros em torno de 60 a 65 arroba de boi gordo. Seria touro de 8,5 a 9 mil reais hoje em dia. Aqui o grande Antônio do Nascimento Ferreira Rosa, o Totti, pesquisador Geneplus da Embrapa. É difícil a gente encerrar a entrevista, porque temos outras atrações aqui no programa, certo, viu, Totti? certo. A gente gostaria de ficar falando com você o dia todo aqui, porque... Eu acho que para fechar, Zé Dan, se me permite, porque a gente fala de touro e aí o outro fala, pô, mas e a vaca, não vale nada? Claro que a vaca vale muito. Acho que você tem que voltar outro dia aqui para falar da vaca. Acontece que o touro deixa mais filhos, né? Então, em geral, o touro representa num plantel de 84% a 88% de todo o melhoramento que você pode fazer no rebanho. Ou seja, quem investe em touro bom, Zé Dan, faz as fêmeas que vão ser matrizes, faz os machos que vão para recria e engorda e, sendo de valor genético superior, o rebanho todo segue adiante. Eu vou ter que montar um escritório para você aqui no centro de TV do Canal do Boi, para você sempre nos prestigiar aqui. Para mim é uma O pessoal satisfação. de casa fica louco. Quando você aparece, fica todo mundo assim, para de trabalhar, porque muita gente está em loja agora. Certo. Escutando, então para de trabalhar para te ouvir, Totti. Eu fico muito satisfeito e eu, às vezes, conto história demais da conta também, né, Zé? Aí o tempo vai ficando curto. Mas é uma satisfação, Zé Dan, poder atender o seu convite. Muito obrigado. Agradeço muito. Muito obrigado. Eu vou voltar com a Juliana e com o Adriano, porque temos ainda chão aqui neste Bom Dia Produtor, Ju e Adriano. É verdade, né, Zaidan? Mas obrigada pela participação também do pesquisador que está trazendo informações bastante importantes aí com relação a esse mundo do agronegócio. É importante o pessoal de casa ficar sempre muito bem atualizado. E olha, agora eu te convido para conhecer uma propriedade que também trabalha, aliás, tem um trabalho diferenciado, melhor dizendo. É a Fazenda Segredo, que fica em Bataguaçu, aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Suplementação ideal, correta, no balanceamento exato com as tecnologias, ou melhor dizendo, são com as tecnologias da Cargill, uma empresa que já está no mercado há vários anos. Conheça um pouco mais. O tour de exemplos da parceria Cargill-SBA faz agora uma parada numa verdadeira indústria de números, de produtividade, de resultados. Nos próximos minutos, nós vamos mostrar um pouquinho mais de alguns segredos da Fazenda Segredo. Tudo aqui funciona muito bem, sem mágica. Segredo só no nome da empresa criada por Adilton Boff Cardoso e que tem como estratégia principal aplicar bem as tecnologias de parceiros como a Cargill, que potencializa a genética selecionada desde 2002 e que tornou esse Nelore referência graças ao rigor de avaliações que, por exemplo, descarta machos que bem poderiam estar cobrindo vacas em outros endereços. Mas não aqui. Nesse espaço, os animais recebem dieta com núcleo, formulação e acompanhamento da Cargill. Nesse avanço tecnológico nós não podemos errar, porque uma errada vai comprometer muito tempo de melhoramento. A gente tem que ter produtos específicos para cada categoria e para isso tem o Dr. Renato da Nutron, da Cargill, que nos assessora.
e sempre direcionando para cada categoria qual o produto indicado para a gente ter o melhor resultado. A gente precisava de um suporte de uma empresa como a Cargill para os animais expressarem toda essa genética que tem. Então, essa parceria já há 2 anos com a Cargill, a gente vem colhendo bons frutos. São projetos como esse que nos dão muita alegria e muito ânimo de continuar cada dia mais envolvido com o nosso negócio, na busca de produtos modernos, de desenhos de produtos inovadores e que atendam o objetivo final. O que era para ser uma bela tourama no campo virou boiada, que ficou fora dos 26,5% melhores da safra e não receberam o SEIP da Companhia de Melhoramento. Esses garrotes são irmãos dos que a fazenda vende em leilões e que fidelizam o mercado. Além de alguns cruzados, filhos de matrizes que escaparam de um índice que a fazenda se orgulha, o da precocidade sexual de seu grande tesouro, as fêmeas da Segredo. Quase 80% das novilhas emprenham aos 14 meses. Antes dos 2 anos, já pariram e rapidamente estão aptas à nova sincronização para reemprenhar. Como isso é possível? Um bom manejo e o Pro Beef Proteinado 30, que a Cargill fornece para ajudar a garantir o score das mães da Segredo, como esse lote do que a fazenda chama de vacas de sequestro, que saem do pasto próximas a parir, consomem silagem de cana com o Pro Beef Proteinado 45 até voltar à maternidade e parir de novo. Nós estamos fazendo um indivíduo com alta precocidade em ambiente não artificial. Eles estão simplesmente respondendo de uma maneira super adequada e super interessante ao manejo tradicional da pecuária para uma recria de fêmeas em gestação e quando elas vão se tornar de nulíparas e primíparas. Uma fêmea, para poder ciclar, entrar em reprodução após o parto, ela precisa de energia de reserva. E o que o nosso produto faz? Faz com que esse capim, que é a base da nutrição desses indivíduos, seja utilizado da melhor maneira possível e que isso promova aquela condição corporal que é que realmente vai dar a garantia de uma reconcepção em ótimos níveis. Como nós vimos em imagens de novilha super precoce parindo, numa condição fantástica, então e isso vai nos ajudar na reconcepção dessas novilhas, que elas precisam, além delas estarem paridas, elas precisam emprenhar novamente e elas estão parindo bem. E parindo bem já é um grande passo para a gente ter resultados satisfatórios na próxima estação de monta. Esse aqui é um momento daqueles que a gente pode dizer que a produtividade na Fazenda Segredo é evidente. Eu estou com uma grande cria que acaba de nascer aqui na fazenda, filha de uma novilha super precoce, que venceu o desafio. Sinal de que ela vai carregar daqui para frente esse melhoramento genético que a fazenda sempre buscou e que encontra nas gerações cada vez que desafia os seus animais. O resultado dessas novilhas que ficaram prenhes nesses desafios tão grandes, já com bezerro ao pé com 24 meses, ou seja, a gente tem consciência da importância e da responsabilidade que é suprir toda essa genética espetacular que a Segredo produz, né, com os nossos produtos de nutrição e o nosso embasamento, que não vem só com nutrição. A nossa empresa é uma empresa de informação. Graças a essa tecnologia e esse nível de confiança na prestação de serviço, a Segredo mantém o seu time de matrizes sempre parindo bem, como quer a própria Cargill. No estágio que a Segredo se encontra hoje, a nossa atenção tem que ser redobrada, pelo nível de exigência e pelos níveis de resultados que a gente vem obtendo. Que o difícil não é evoluir, dependendo de onde você chega, é você manter e, em hipótese nenhuma, regredir. Confiança foi adquirida, né, ao longo dos anos e cada vez mais aumentando. E por isso que a parceria vem se consolidando cada vez mais, porque a gente tem confiança e está vendo na prática o resultado dos produtos. E o time está ganhando? Não pode mexer. Daniel de Paula, para o SBA. Bom, e nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. Só lembrando que você pode interagir conosco através das redes sociais e também pelo nosso WhatsApp
que está aparecendo já aí na sua tela. Não deixe de participar. Daqui a pouco a gente volta ainda com mais informações ao vivo, direto da Fazenda Pecuária BR, de onde nós teremos um dia de campo bem diferenciado com a participação da Real H, né, com produtores vindos aí do Paraguai. E nós vamos sair, inclusive, com essas imagens para você já ir se acostumando. Daqui a pouco teremos informações ao vivo de lá. Até daqui a pouco. 8h34 no horário de Brasília. O Bom Dia Produtor está de volta, trazendo ainda mais informações, atualizando você de tudo que está acontecendo envolvendo o agronegócio brasileiro. E nesta oportunidade, vamos agora ver destaques da previsão do tempo, especialmente para a região sul do país. O tempo seco predomina por pouco tempo no sul do Brasil, tanto que até o final desta semana, novas áreas de instabilidades voltam a atuar na região sul. A chuva já aconteceu nos últimos dias no Rio Grande do Sul e aumentou a umidade do solo, principalmente aqui na parte central do estado. No decorrer dos próximos dias, então, as instabilidades voltam a atuar até o final desta semana na região sul e voltam a avançar principalmente pelo oeste gaúcho. Nas demais áreas, a chuva também segue acontecendo. Entre o Paraná e Santa Catarina, as pancadas também persistem de maneira mais significativa. Na faixa leste gaúcha, chuva fraca e mal distribuída. Durante a segunda semana, entre os dias 26 e 30 de março, as instabilidades ainda atuam de maneira mais intensas na faixa oeste do Rio Grande do Sul. Tanto que os acumulados seguem elevados, em torno de 50 milímetros nas áreas mais escuras do mapa. De maneira geral, as instabilidades ganham mais intensidade e também avançam por grande parte da região. Entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também as áreas mais a oeste do Paraná, as instabilidades atuam de maneira mais significativas. Durante o terceiro e último período, até pelo menos o começo de abril, as instabilidades dessa vez voltam a perder força nos 3 estados. Até o dia 4 de abril, então, tem previsão de chuva, só que são pancadas de fraca intensidade. Então, durante as próximas semanas, novas áreas de instabilidades voltam a atuar na região sul, então o cenário deve ser bastante otimista para o crescimento dos pastos, porque com pancadas mais persistentes na região sul, a umidade do solo deve seguir elevada, beneficiando o crescimento das áreas de pastagens da região. E agora vamos ver como fechou o mercado da soja com dados do CPEA direto da B3 com Walter Pulga. E uma perspectiva de clima mais favorável lá na Argentina trouxe uma baixa acentuada para o mercado de soja lá nos Estados Unidos. Os futuros de soja negociados na Bolsa de Chicago, bolsa que é referência para o mercado mundial de soja, teve queda expressiva nesta segunda-feira. O mercado veio pressionado desta vez pelo clima mais úmido neste fim de semana em algumas áreas da Argentina. A empresa de meteorologia DTN informava que o norte da província de Buenos Aires teve chuvas significativas e que isso teria contribuído para aliviar o estresse das lavouras. Bom, de outro lado, importantes áreas de Córdoba e Santa Fé continuam secas e as perdas ainda são esperadas e muito acentuadas por lá. Para os próximos dias, a previsão é de clima predominantemente seco, com possibilidade de chuvas fracas na próxima quinta-feira e na sexta-feira. Mesmo assim, os preços cederam. Dados divulgados na última sexta-feira pela Comissão de Negociação de Mercado Futuro, lá nos Estados Unidos, mostraram que os fundos de investimento elevaram em cerca de 13% suas apostas em alta nos preços da soja na semana que terminou agora, dia 13 de março. Por isso, uma explosão de preços lá que trouxe a soja bem acima de $10,22, $10,30, até $10,35 por bushel, né? Mas hoje, o mercado cedeu e cedeu bastante. É o que você confere comigo agora na tela do seu televisor. O mercado em Chicago encerrava nesta segunda-feira com queda de mais de 2,5% em alguns dos principais vencimentos negociados no mercado futuro dos Estados Unidos. Na Bolsa de Chicago, o contrato de maio caiu para $10,22 por bushel, perdeu mais de 2,5%, uma queda de 27 centavos de dólar por bushel entre sexta-feira e segunda-feira. O contrato de julho também recuou bastante. Chegou a ser negociado a $10,56 por bushel nesta segunda-feira, mas encerrou a $10,33, perdeu também mais de 2,5%. O contrato de agosto caiu para $10,35. Acompanhe a coluna Últimos Negócios e veja os diferentes vencimentos, a baixa acentuada para a soja no mercado americano. E se caiu lá fora, lógico, cai também aqui. Na nossa bolsa, na B3, os contratos são lastreados, eles são referência, lógico, são referenciados
lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago. E veja o que ocorreu aqui. A queda variou entre 1,35% até 1,74%. A soja negociada para maio caiu de 22 dólares e 94 centes a saca para 22 dólares e 54 centes a saca. Estava próxima de 23 e se aproxima agora de 22,50. E nos últimos negócios encerrava 22 dólares e 50 centes a saca. O contrato de soja para julho também cedeu. De 23,17 caiu para 22,78. Agora, nos últimos negócios, é possível perceber que houve uma leve recuperação para 23 dólares e 3 centes a saca. O contrato de soja para setembro estava a 22,92 na sexta-feira. Nesta segunda-feira também recuou, caiu 1,35%, caiu para 22 dólares e 61 centes a saca. E o que ocorre no mercado físico enquanto isso? Bom, soja, segundo o CPEA, era negociado nas 5 principais praças comercializadoras do Paraná com baixa de mais de R$1 por saca. Veja, da faixa de R$ 74,00 a saca, a soja caiu para R$ 73,00 a saca na média apurada pelo CPEA nas 5 principais praças comercializadoras de soja do Paraná. A queda foi acentuada entre sexta-feira e segunda-feira, queda de 1,36%. Mesmo assim, a soja ainda tem alta de 1,08%. Mercado de soja, como se vê, sob pressão. A perspectiva é de que continue sob pressão e os últimos negócios mostravam também preço recuando. Em Cascavel, no Paraná, segundo o Safras e Mercado, já caía para R$ 72,00 a saca nesta segunda-feira. No Porto de Paranaguá, deixou para trás a faixa de 79 e já caiu para a média de R$ 78,20 a saca. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, a cotação da soja caiu R$ 2,00 por saca em média. Nesta segunda-feira, R$ 67,00 a saca em Dourados, levantamento de Safras e Mercado. E em Rio Verde, em Goiás, a saca caiu de 67 para R$ 66,00 a saca. Em Passo Fundo também recuou, hein? No sul do país, da faixa de 75, caiu para R$ 73,50. Também queda para a soja na região das Missões e queda também no Porto do Rio Grande. Aliás, no Porto do Rio Grande, R$ 79,00 a saca. Vamos lembrar que na sexta-feira estava acima de 80, já cai para R$ 79,00 a saca, média dos negócios com soja no Porto do Rio Grande. E essas são as principais informações sobre o mercado de soja. Agora eu volto o sinal para Campo Grande. E o nosso assunto agora é sementes de pastagens de alta qualidade e pureza com a empresa Germipasto, que já está no mercado há muitos anos, colocando realmente o que é de melhor à sua inteira disposição. E vamos conversar com Guilherme Beretta, que já está nos aguardando. Bom dia para você, Guilherme. Olá, Juliana, bom dia a você também, bom dia ao Adriano, bom dia ao Zaidan e bom dia a todos que nos acompanham aqui pelas lentes do Bom Dia Produtor. Olha, Zaidan, Juliana, nós vamos falar sobre um assunto bastante importante, que foi uma tecnologia que nós lançamos agora no ano de 2017, que são as sementes Select. Nada mais é que uma semente revestida, uma semente incrustada, que é o nome, a denominação correta, e que leva toda uma tecnologia de resultados para você, produtor rural. Como é que se chega nesse produto? Primeiramente, eu começo dizendo para você que nós escolhemos os melhores lotes para poder fazer a incrustação propriamente dita. Então, quando esses lotes adentram a nossa OBS, é feita uma primeira limpeza, onde nós elevamos a pureza dessa semente acima de 90 pontos. Isso quer dizer que nós retiramos palha, terra, torrão, não fica nada de impureza, fica só sementes grana cheia que vão dar origem a cada carocinho daquele, vai dar origem a uma planta. Posteriormente, e aí, Juliana, está a grande diferença da Germipasto quando comparada com as suas concorrentes, que é justamente a escarificação mecânica. Toda semente que vai ser revestida na empresa, que vai ser feita a apresentação Select, nós automaticamente escarificamos, e essa escarificação serve justamente para melhorar a germinação daquelas espécies que tenha algum problema de dormência e também dar uma influência maior naquelas aquelas outras sementes
sementes que são normais, mas quando você retira esse tegumento, que é o processo de escarificação, nós conseguimos exatamente ter uma melhoria sensível da germinação. Na sequência, nós fazemos também a aplicação de um fungicida, né? Germipasto usa aí o Vitavax Tiran, que é um produto que controla aí os principais fungos de solo e fungos de sementes que porventura possam ter. E por último, a aplicação da camada de macro e micronutrientes, que vai ajudar a planta após a germinação. E aí a pergunta é inevitável, Juliana. O produtor pergunta: olha, Guilherme, eu quero saber o custo-benefício desse produto. Bom, os benefícios são inúmeros. Por quê? Porque é uma semente que tem um pouco mais de peso, então na hora de você fazer a regulagem da sua máquina, ela facilita esse processo. Outro detalhe bastante importante, por ser de uma coloração clara, nós conseguimos, o próprio tratorista consegue visualizar no solo aonde ela está caindo. E isso serve exatamente de orientação para ele estar passando, né, aquela passada de ida e de volta do trator na hora de fazer a distribuição das sementes, serve justamente de baliza. Outro detalhe importante é justamente após a germinação. Então nós temos notado já de algum tempo que após a germinação, essas primeiras raízes da planta começam a encontrar essa camada de macro e micronutrientes que vem justamente da incrustação, e aí o desenvolvimento dessa planta é muito mais rápido. Via de regra geral, nós conseguimos antecipar o primeiro pastejo, que é a primeira entrada dos animais nessa área, em até 30 dias, quando comparado com uma semente convencional. Esse é o produto que a Germipasto oferece para você. Eu lembro que das 19 cultivares que nós comercializamos, 17 delas se encontram também nessa apresentação e faz toda a diferença quando o assunto é formação e reforma da sua pastagem. Olha, eu chamo a sua atenção, você que está no Nordeste do Brasil, nós temos informações que as chuvas começaram agora exatamente nesse momento e agora é hora de você adquirir as sementes de boa qualidade, como as sementes da Germipasto. E para isso, é muito simples, muito fácil. Lembro também que a Germipasto tem convênio com várias transportadoras, então você que está aí no estado do Alagoas, está no Maranhão, está no Ceará, está em Pernambuco, nós temos facilidade em levar esse produto para você com toda a comodidade. Então não perca tempo, entre em contato agora mesmo com a central de vendas da Germipasto e adquira já as melhores sementes do mercado. Operadora 67 3389 6700 e também na sua tela um segundo número, inclusive esse para aquelas pessoas que estão fora do Mato Grosso do Sul, 0800 647 0050. No nosso endereço eletrônico que está aí na sua tela, você também encontra mais informações. Além disso, nós temos todo um suporte técnico, né? A equipe Nota 10 está lá de plantão para passar as informações. Muitas vezes você tem uma análise de solo em suas mãos e precisa de uma interpretação, ligue para a gente, nós temos aí vários engenheiros agrônomos no nosso quadro que vai fazer isso aí gratuito para você. Além disso, a Germipasto também está presente nas mídias sociais, tanto no Facebook como no Instagram. E para você que curte aí os vídeos da empresa, acesse o YouTube, lá você tem um acervo à sua inteira disposição. Juliana, por hoje é isso, um grande abraço, é com você aí. Um abraço para você, para toda a equipe da Germipasto também, Guilherme. E olha, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente retorna para continuar a falar do dia de campo que vai acontecer daqui a pouco lá na Fazenda Pecuária BR, conforme você acompanha as imagens ao vivo, né? Mas daqui a pouco nós vamos ter informações apuradas a respeito do que está acontecendo nesse instante, inclusive lá na fazenda que fica em Terenos, aqui em Mato Grosso do Sul. Até já! 8h49, horário de Brasília. O Bom Dia Produtor segue firme, trazendo ainda mais informações, conhecimento, atualizando você de tudo que está acontecendo no agronegócio brasileiro nessa terça-feira. É isso mesmo, Juliana. É interessante porque nós tivemos uma entrevista agora com o Totti, ele falando sobre melhoramento genético. E o assunto que nós vamos falar na sequência é justamente esse também. O dia de campo que o Nelore Katayama realizou na sexta-feira na Fazenda Campo Triste, mas lá é bonito. Só bonito o nome da fazenda que é Campo Triste. Aliás, eu vou até perguntar para o Gustavo Dantas por que é Campo Triste. Boa pergunta. É verdade. E aí, Juliana, aquele dia de campo que você também acompanhou, aconteceu na sexta-feira,
muita gente, todo mundo ávido para poder ver essas informações, porque o melhoramento genético ele está presente constantemente no dia a dia do pecuarista. Está sendo uma ferramenta essencial e fundamental para que os produtores possam ter, no final das contas, um excelente resultado. Aquilo que ele busca, né? Então, no final das contas, dá tudo certo e o melhoramento genético vem só crescendo e cada vez mais sendo procurado aí por pecuaristas em todo o Brasil. Esse evento aconteceu na sexta-feira em Três Lagoas, são duas sedes, tem uma em São Paulo e em Três Lagoas aconteceu esse evento. Vamos acompanhar. Foi a primeira vez que a Catayama Pecuária abriu as porteiras da fazenda Campo Triste, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, para apresentar o trabalho desenvolvido pela marca. O dia de campo teve como tema pecuária de ciclo curto, precocidade sexual de novilhas e reuniu cerca de 200 pessoas, entre criadores, pecuaristas e técnicos de todo o país. Foi realmente mostrar uma pecuária de ciclo curto e uma pecuária eficiente e arrematar essa demonstração com a precocidade sexual. A gente abordou como se faz para chegar na novilha precoce e como o ciclo pode ser encurtado, realmente você trazer uma novilha para emprenhar mais cedo e para que ela deixe um filho nessa propriedade até os 30 meses, pare um bezerro até os 30 meses de idade, um bezerro vivo. Então esse foi o propósito nosso, mostrar como a Catayama fez ao longo dos anos para realmente intensificar uma fazenda, fazer que ela tenha uma lotação de 2 UA por hectare numa região de cerrado, que é o Cerrado de Três Lagoas, até então tido como terras arenosas, terras mais fracas, e como a gente conseguiu ao longo dos anos fazer isso e chegar a ter as nossas novilhas 100% precoces ou super precoces, compondo o nosso rebanho. As palestras ainda abordaram os impactos produtivos e econômicos da seleção de novilhas precoces e o programa de seleção de animais jovens da Catayama. A Catayama executa um trabalho de seleção de animais jovens bastante rígido e bastante focado ao longo do tempo. Isso é estabelecido nos critérios de seleção da empresa, então animais que sejam direcionados a ciclo curto de produção. Mostrei que para as características de precocidade sexual, houve um avanço genético bem significativo, tanto em relação aos programas que ela participa, quanto aos principais, as fazendas de referência desses respectivos programas. E intensifiquei que esse potencial genético que foi concebido no trabalho para precocidade sexual, ele foi expressado através do ambiente que a Catayama oferece para os seus animais e hoje 100% da reposição das nossas fêmeas serão precoces. A segunda etapa do evento foi a visita a campo, onde os participantes conferiram na prática os resultados desse trabalho que a Catayama desenvolve com foco na precocidade sexual dos animais. Nós mostramos vários lotes de vacas paridas e muito bem paridas, que sintetizam o trabalho de seleção da Catayama, é mostrar que a gente faz uma seleção realmente com volume de animais, com muitas vacas, e isso foi possível ver aqui. E a gente arrematou aqui mostrando o trabalho de precocidade sexual, que foi o foco do dia de campo. Precocidade sexual, ciclo curto de produção. Como que se faz o ciclo curto de produção? Com precocidade sexual. Ao fundo aqui a gente vê as novilhas, que são as precoces desse ano, que emprenharam aos 14 meses, né? Então essa é arrematando o dia de campo, mostrando o que a Catayama fez para chegar nesse gado e no sistema nosso de produção. Como que é possível produzir no cerrado de Três Lagoas animais realmente superiores geneticamente, com potencial de produzir mais arrobas, mais reais por hectare. O que a gente viu nos animais e o que a gente tinha visto nos números, eles se encaixam muito bem. O que mais me chama a atenção, mais do que exatamente a genética dos animais, que é impressionante, me chama a atenção a produtividade que esse grupo busca, né? Usando como genética uma das ferramentas, como pastagem outra ferramenta, quer dizer, como um todo eles são um grupo muito produtivos. Quem participou do evento ficou admirado pelo trabalho realizado pela marca. Eu achei um dia maravilhoso, porque é uma troca de experiências, eu vi um sistema de CRIP aqui que eu não conhecia. Então, todos esses dias de campo que eles fazem, isso aí é muito bom, que você vê uma série de coisas além do gado, além da genética. Então, achei muito bom, muito proveitoso. Eu sou um novo criador, por conta de circunstância familiar, eu tento viabilizar uma propriedade que é da minha esposa e nós optamos pelo gado de criar. E encontramos na genética Catayama
a genética de alta performance, conversando com alguns amigos que atuam fortemente nesse setor aí e nos indicaram. Pudemos difundir, né, um pouco da nossa experiência, compartilhar a nossa experiência, explicar um pouco do trabalho da Katayama Pecuária em cima de genética, mostrar um dos pontos principais de nossa seleção, que é a precocidade sexual, não só a nível de palestras, né, mas também mostrando um pouco, como você disse, né, o manejo da fazenda, o gado a campo, mostrando de fato como a seleção é feita a nível de pasto, né? Então foi um dia agradável, acho que foi um sucesso e pudemos aí também pela lente do Canal do Boi estar difundindo esse trabalho aí pelo Brasil inteiro. Gustavo D'Angelo para o SBA. E nós voltamos então a fazer um contato ao vivo com a Fazenda Pecuária BR, que fica em Terenos, Mato Grosso do Sul, pertinho aqui, 40 quilômetros de Campo Grande. Kleber Rabelo está por lá, a movimentação já começa, porque daqui a pouco nós teremos o dia de campo com a parceria aí com a Real H, né? Muito bom dia para você mais uma vez, seja bem-vindo, Kleber. Obrigado, Juliana. Isso mesmo, é o Treinatec Paraguai. Estou conversando aqui com o Ricardo Melotti, que é médico veterinário e gerente do departamento técnico da Real H. O pessoal já chegou aí a princípio, né? Esses paraguaios chegaram aqui, vão conhecer essas tecnologias que são aplicadas. E eu quero dar um destaque, Ricardo, à homeopatia populacional, e eu quero saber os benefícios para o produtor que deseja aumentar lucro e produtividade. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Bem, a tecnologia da homeopatia populacional Real H, né, ela já tem aí mais de 33 anos de estrada, e o grande benefício dela, o grande foco dela é estimular o sistema de imunitário dos animais que estão a campo dentro da exploração comercial. Uma vez que a gente sabe que esse modelo comercial, ele muda um pouco a rotina, né? Não é aquele modelo natural que o indivíduo está acostumado, que os bovinos estão acostumados. Em cima disso, o estresse acaba que impede, às vezes, dele expressar todo aquele potencial genético. E o produto, a homeopatia populacional, é uma forma da gente otimizar esse ganho, né, tornar esse animal mais resiliente ao meio que ele está. Então, assim, trabalhando na prevenção em cima das parasitoses, né, das principais, como verminose e carrapato, estimulando o ganho de peso, mas sempre com foco na saúde. Então, animais mais saudáveis, mais produtividade, mais retorno ao cliente, ao produtor. Então, a homeopatia populacional é o processo que trata todo o rebanho. Qual que é a vantagem para o produtor? A grande vantagem é que ele é um tratamento via dieta, via nutrição. Então, os animais recebem ali o suplemento mineral medicado, recebe o proteinado medicado ou até mesmo uma ração total. E todo o rebanho é tratado de uma vez só, de forma uniforme, facilitando a mão de obra. Então, reduz muito o manejo da questão de ter que ficar prendendo animal para tratar contra parasitas ou determinados outros manejos de qualquer controle nesse sentido. Então, quando a gente trata, equilibra a saúde desses animais de forma populacional, né, de todo o rebanho, a gente tem um ganho ainda mais acentuado. Esses produtos têm contraindicação, deixa algum resíduo na carne ou no leite? Essa é a grande vantagem, não deixar resíduo tanto para os animais que consomem, né? Então eles vão produzir uma carne livre de qualquer tipo de resíduo químico. Animais de leite também são beneficiados com essa tecnologia, então o produtor pode ficar tranquilo que toda a medicação ela é livre de resíduo, não tem resíduo algum. Essa é uma das grandes vantagens aí da homeopatia. E qual que é o diferencial técnico adotado aqui na Fazenda Pecuária BR? A Real H desenvolveu algum processo intensivo? Sim, aqui a Pecuária BR é uma empresa onde ela busca altos desempenhos. Então, a Real H ela formulou um produto nutricional, que a gente chama da nutrição funcional, específica para atender a demanda da fazenda, a demanda da empresa aqui. Então, como ela quer sempre alto desempenho, a Real também consegue produzir produtos específicos que atendam a essa demanda. Inclusive, isso é uma característica da empresa, por ser muito técnica, de
desenvolver soluções adaptadas a cada propriedade quando houver a necessidade. Qual que é o roteiro de vocês da Treinatec hoje? O que esse pessoal, o que o grupo de paraguaios vão estar aprendendo? Qual que é o roteiro? Então, hoje nós vamos passar aqui pela Pecuária BR nas principais pontos, né? Desde a formação de uma dieta a uma seleção de um animal determinado para um confinamento ou um semi-confinamento, né? A parte da reprodução, que é muito intensificada aqui. Depois nós vamos seguir em algumas outras propriedades aí, demonstrando mais resultados que a empresa tem. Mas hoje aqui o foco é a animais de grande desempenho no sistema que exige muito do desempenho do ganho desses animais. Então existe um produto específico para atender a demanda desse cliente. E esses paraguaios utilizam a tecnologia lá no Paraguai mesmo? Sim, lá no Paraguai a gente já está há bastante tempo instalado via um grande parceiro que é a Inovação. A Inovação ela é responsável por toda a parte de atendimento técnico e comercial no Paraguai, hoje aí com 43 colaboradores lá deles, né, tanto entre distribuidores, representantes e tudo mais. E lá também é feito um trabalho muito forte em cima, com a grande preocupação sempre de atender a demanda e trazer lucro para o cliente final. Ricardo, qual que é a importância de colocar os visitantes em contato direto com os resultados da homeopatia? Bem, é nesse momento que a gente consegue mostrar na prática, né, os benefícios da tecnologia. Então, lógico, existe a parte teórica feita dentro lá das salas e tudo mais, mas quando a gente vem para o campo, a gente consegue mostrar os desafios que se tornam oportunidades e como que a gente conduz no dia a dia, tanto desde da aplicação do produto, da introdução desse produto na dieta, da escolha desse produto na dieta, até a parte do fornecimento. Então aqui tudo que a gente fala de uma sala, a gente consegue colocar na prática, isso muito mais visual, sendo muito mais bem entendido por todos. Tá certo, obrigado pelas informações. Eu conversei com o Ricardo Melotti, médico veterinário e gerente técnico da Real H. Kleber Rabelo para o SBA, voltamos ao estúdio. Obrigada, Kleber, mais uma vez pelas informações adicionais, né, sobre esse evento que está prestes a começar, já tem uma movimentação por lá. E por aqui a gente fala agora sobre os leilões, né, tanto os leilões do dia quanto da semana. Como é que está a nossa agenda, Adriano? Nossa agenda, como sempre, Juliana Casanato, recheada de grandes oportunidades e os amigos de todo o Brasil estão convidados a acompanhar. Caneta e papel na mão, tome nota, porque hoje à noite, com transmissão pelo Agrocanal, nós temos o leilão quarto de milha de velocidade. Os animais serão comercializados em 32 não, 36 parcelas. E se você está com a pamonha e quer pagar à vista, o desconto é grandão. A qualidade do gado vai aparecendo, a qualidade dos animais, né? Os animais da raça quarto de milha estarão à disposição do mercado. Vale a pena você fazer o seu investimento. Pouco, esse é muito pouco. Produto nessa qualidade aí tem valor agregado. Muito pouco esse dólar. Só uma nota de dólar, pô, né? Então, olha a qualidade dos animais que vão à venda. Uma tropa diferenciada que o leilão virtual RH Speed Erling coloca à disposição do mercado. Você é o nosso convidado especial. A WV estará realizando. Acesse o endereço eletrônico da WV. Lá no endereço eletrônico da WV tem todas as informações referentes a este leilão, inclusive os lotes, e também tem um espaço para o seu prelance. Vamos continuar falando da nossa agenda? Nós temos na quarta-feira o leilão virtual JP Agropecuária. Agora mesmo o Arnaldo Campos teve a sua intervenção aqui, falou a respeito desses animais que estarão à disposição do mercado. Ainda haverá uma entrevista. Gente do céu, quando essa bezerrada aparece na tela, pessoal, silêncio. Silêncio no estúdio, todo mundo presta atenção. Ó, deixa eu passar na tela. Escutou, Juliana? Estou escutando. Isso é o pisado do bezerro da JP Agropecuária. Pisa lá no Mato Grosso, treme aqui no Mato Grosso do Sul. Um show. Vale a pena você conferir. O evento acontece nesta quarta-feira. Quem tem uma bezerrada desse jeito não coloca à venda. Quem tem, não põe à venda. Então é um gado de comprar. É um gado de criador para criador de uma marca só. Tem bezerra aí com quase 400 quilos que vão à venda neste evento que acontece na próxima quarta-feira. E no sábado, aí nós temos o Nelorão MS. Ricardo Ávila já esteve aqui, que é o leiloeiro que vai conduzir este leilão, falando da qualidade desses touros. Os touros que vão melhorar o seu plantel. E aí eu quero fazer uma ressalva, o Totti já falou disso hoje. Você fazendo investimento em touros que melhoram o plantel, em 3 gerações, você muda completamente a cara do seu rebanho. Só que se você faz ao contrário também, põe touro, cabeceira de boiada no seu rebanho, em 3 gerações você consegue realmente quase que dizimar a qualidade do seu rebanho. Você consegue realmente piorar o seu rebanho
em 3 gerações. O evento acontece no sábado com transmissão pelo Canal do Boi e é um leilão presencial, direto ali próximo do Detran, né? Quase em frente fica ali do Detran. Você terá a oportunidade de fazer os seus investimentos lá na Estância Ors, mais conhecido como Estância Ors, ou Correia da Costa, estarão colocando esses animais à disposição do mercado, são 100 reprodutores. No domingo, nós temos o leilão de corte da MB, a partir das 10 horas com transmissão pelo Canal do Boi. Você não pode perder. Animais para cria, recria e engorda estarão à venda. Acredito eu que hoje nós teremos a participação, inclusive, do Edilson Alvarenga falando deste evento. Aí, a partir das 14 horas, você tem a Expopec. Na verdade, é um leilão carga fechada que acontece no dia 25. A Expopec começa dia 22, né? E nós teremos esse evento acontecendo direto de Porangatu, a capital goiana do bezerro de qualidade. E aí, às 20 horas, leilão de corte que o meu amigo Carlos Guaritá coloca à venda. Excelentes animais para cria, recria e engorda. Bom, essa é a proposta de investimento para esta semana. Lembrando ainda, Juliana, que no próximo dia 10, gostou do 10? Dia 10. Dia 10, nós estaremos em Londrina, no Estadão do Paraná, estado vizinho ao seu, né? Você é gaúcha do Rio Grande do Sul. E aí nós estaremos realizando um evento, leilão de touro, que a Conect Leilões estará realizando dia 10 de abril, como diz meu pai, abril. Dia 10 de abril, direto de Londrina, dentro da Expo Londrina 2018. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com o último bloco aqui do Bom Dia Produtor para você. Não saia daí. Você ouvia dizer o seguinte, essa terra é fraca, não dá para a produção de soja e milho também não dá. Algodão, por exemplo, só plantava em terra argilosa, aquela terra roxa massapé, daquela que você ia caminhando quando estava molhado e ia grudando, aumentando a sola da botina. Você lembra disso? Por quê? Porque não tinha tanta tecnologia igual tem hoje. Então, hoje nós temos solos variáveis, né? E nós temos o solo mais arenoso, nós temos o solo que tem um pouco mais de argila, mas existe uma análise que é feita para você corrigir o seu solo. Você faz uma calagem, hoje através até de via satélite, no sistema via satélite, você consegue colocar menos ou mais adubo em determinada região da sua propriedade ou da sua lavoura. É sobre esse assunto que a Kylie Rodrigues vai trazer nos informações. São por essas trincheiras que medem aproximadamente 3 metros de profundidade que os pesquisadores analisam detalhadamente o solo. No local é observado se existe camada de impedimento na superfície ou profundidade, que possa afetar o desenvolvimento de alguma cultura dentro da agropecuária. As informações auxiliam na geração de mapas de solos. No Mato Grosso do Sul foi feito um trabalho que apresentou resultados de solos positivos. Esse trabalho nós já fizemos na bacia do Paraguai, na parte aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Tem uma variabilidade muito grande de solos, mas em termos agrícolas, os melhores solos que a gente tem são esses solos aqui, são os latossolos de textura argilosa ou muito argilosa, são esses os que têm o maior potencial agrícola da região. Aqui no Mato Grosso do Sul também a gente tem uma área grande do que chamamos de neossolos quartzarênicos, que são solos arenosos. Esses já têm uma capacidade de produção menor do que um solo desse. Então, ele tem que ter um uso menos intensivo. E é esse o tipo de estudo que a gente vai fazendo, desenvolvendo, para poder encontrar onde estão esses solos e qual é a capacidade de uso deles. Este perfil de solo representa os solos que a gente vê logo aqui ao lado, que tem uma plantação de soja muito comum aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Nós fazemos diversas interpretações, sempre visando o desenvolvimento sustentável. Uma das utilizações mais frequentes disso são os zoneamentos. No caso do trabalho que nós estamos fazendo aqui, o zoneamento agroecológico do estado do Mato Grosso do Sul, que a partir dos estudos de solos, estudos agroclimatológicos, estudos dos requisitos das culturas, associados a diversas restrições legais e características do ambiente, nós procuramos identificar e indicar áreas passíveis de uso agrícola sustentável, agrícola e pecuário, claro, né? Os pesquisadores ressaltam que o zoneamento agroecológico está calcado com novas tecnologias de preservação, como o agropecuário de baixo carbono. A Embrapa Solos, que está localizada no Rio de Janeiro, retomou as pesquisas que visam continuar analisando as características de perfil de solo no estado e na Bacia do Paraná.
Esse trabalho teve início no início dos anos 2000, né? Foi feito o estudo na bacia do Paraguai. Todavia, por algumas diversas razões, ele teve que ser interrompido num determinado momento e agora, nesse momento, o governo do estado está retomando ele com toda a força. Ele está sendo todo revisto, né, para a bacia do Paraguai, à luz dos novos conhecimentos, das novas tecnologias desenvolvidas, e estamos entrando com força total na bacia do Paraná. É um trabalho integrado, né, com as secretarias do estado do governo do Mato Grosso do Sul, em parceria com a Embrapa Agropecuária Oeste e com a Embrapa Gado de Corte também, associado à Universidade do Estado do Mato Grosso do Sul. Kaile Rodrigues para o SBA. Valeu, Kaile, muito obrigado pelas informações. E assim nós vamos chegando ao fim de mais uma edição do Bom Dia Produtor. Tenham todos uma ótima terça-feira. Daqui a pouco nós retornaremos com as nossas agendas de leilões aqui pelo SBA. Tchau, Zaidan. Tchau, Juliana. Tchau, Adriano. Tchau para você aí de casa. Um grande abraço. Daqui a pouco tem as nossas agendas de leilões. Só para reforçar o que a Adriana acabou de dizer. Uma boa tarde para você. Até uma próxima. Você fica agora com o Renato Lapenta e o Brasil Gourmet. A gente se despede com imagens da Fazenda Pecuária BR. Até amanhã. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear.